Saudações, invasores de Covil! Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro, e hoje daremos prosseguimento ao nosso episódio Primórdios do RPG, trazendo secundórdios do RPG, que é um termo criado pelo nosso amigo Ricardo aqui, que significa qualquer coisa entre os primórdios e os terceiródios. Certo, Ricardo? Saudações, olá, invasores de Covil. Caraca, mãe. Olá, invasores de Covil. Eu me orgulho pra caralho de ter batizado esse episódio, cara. Sinceramente. Tô com um sorriso de altaço aqui. Esse sou eu. O Dragão Sônico. Hoje eu tô de ouvinte, porque no período que vamos falar, eu era um bebê que sabia babar, comer, encher a fralda e fugir do berço. Ah, pelo lado bom. Você já tá nascido tô aqui agora. Pra aprender. E agora vou aprender história. No episódio passado, você nem nascido era. Exato. Tava igual quando você tá com seus pais vendo aquelas fotos antigas, aí você pergunta, e eu tava onde aqui nesse dia? Não, você não existia ainda. Quando você é criança começa a entender o conceito de tempo, né? Você não existia. Aí tu fica, caralho, como pode? Como assim? O mundo não existe quando eu me entendo por gente? Que isso? Fica aí, filosofia aí pro ouvinte. Pois é. Mas enfim, vamos dar espaço para os nossos amadíssimos convidados, todos cheios de garbo e elegância. Então, por favor, Carlos Shimu, fala pra gente que dragão o senhor é e o que o senhor espera desse episódio de hoje. Fala, galera, Shimunara, beleza? Que tipo de dragão? Eu sou um dragão cansado. Por uma quarta-feira. Dragão cansado, mas o feriado passou, deu pra descansar, né? Então, digamos agora, um dragão renovado, vamos botar assim. Que isso, cheio de energia. Né? Mas dá trabalho pra aventureiro. Né? Hit point, né? Tirou um descanso longo, então recuperou tudo hit point. Tá pronto pra outro. Eu nunca me pergunto. Vou deixar pra perguntar aí no episódio. Mas vou perguntar agora. Aí, essas regras valem pros monstros também? Cara, pro monstro não vale nada e tudo ao mesmo tempo, entendeu? Você já viu aquele filme A Cruzada? Ó, vou começar meu TDAH. Você conhece aquele filme A Cruzada? Então, tem uma hora que o Balian pergunta pro Saladino. E não sou eu, é o outro Saladino. É meu ante passado. Que Jerusalém vale? E ele diz nada, aí dá alguns passos e vira tudo. Então, é a mesma coisa. Pros monstros vale nada e vale tudo. Faz sentido. E o que você espera pro episódio de hoje? Polêmicas, meus amigos. Mas, além de tudo... Assim que é bom. Acima de tudo, já vi na pauta GURPS, aí já começa com o pé na porta. Enfim, eu espero que o pessoal curta, que o pessoal aproveite alguma coisa que a gente for falar, entendeu? Algumas coisas que a gente for passar. Porque eu falo por mim, mas acho que o Saladino também sente um pouco disso. A gente já tá começando a chegar na idade de passar o bastão pra frente, sabe? No bom sentido, é claro. No mau sentido também, como que... Opa, que é isso? Então, tomara que a gente consiga ter alguma coisa bacana, né? E que gere proveito pro pessoal aí, pra nova geração aí de RPGistas, Smash e tudo mais. E nessa bancada maravilhosa, Marcelo Rodrigues, doravante será chamado Marcelo Dagmar. E aí, Marcelo, beleza? Fala pra gente que dragão você é e o que o senhor espera pra esse episódio. Olá, eu sou o Dragão Imperial Dourado, o mais antigo dos dragões de Dagmar, e espero para este episódio poder falar muito mais e o que não deu para falar no outro episódio. A gente tem muita coisa. E teve muita coisa que a gente deixou de fora. Agora a gente só abordou o primórdio, vamos falar agora dos secundórios. Eu adoro eles falaram, muito bom. E temos ainda os tercioides mais à frente. Vamos ter aí. Ainda vamos ter uma discussão, uma votação de qual é o termo correto, né? Porque tem terciódios. Terceiródios, pô. Vamos seguir a gramática que a gente construiu aqui. O senhor não se atreva a falar de gramática aqui, tá bom? Depois vocês fizeram aqui, tá bom? Apoiado. E encerrando os componentes da nossa bancada, Rogério Saladino. Olá, pessoas. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Que dragão você é e o que podemos esperar desse episódio? Bom, por uma questão de tempo, idade e alinhamento, eu continuo sendo o Dracolite ou o Dragão de Ossos, dependendo como que tá a questão de copyright atualmente. Verdade. E o que eu espero que, sei lá, que a gente fale dos secundórdios do RPG, a gente fala de muita coisa, é muito legal, é bacana a gente
comentar e falar de coisas que aconteceram lá atrás, porque elas ajudam a gente a entender muita coisa que acontece hoje, a forma como que o RPG era e como que ele é e de onde vieram algumas coisas. Isso é sempre muito legal e é muito bacana estar aqui com pessoas como o Carlos e como o Marcelo pra gente falar e mostrar coisas que aconteceram. E o que eu espero de verdade é que eu consiga lembrar as coisas que aconteceram lá atrás. Muita coisa num espaço de tempo tão curto. O problema não é o espaço-tempo curto. O espaço-tempo curto é fácil de lembrar. Olha quanto tempo faz. E é isso aí, caros invasores de Covil. Nesse episódio vamos falar de muita velharia. Como eu disse antes, para alguns é história, para outros é nostalgia. Então, por favor, secundórdia do editor Ricardo, sobe a vinheta. Ai, sobe aí, Ricardo. Muito bom. Fala que legal, mano. Aventureiros, sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Bom, gente, vamos começar com o pé na porta. Vamos falar de suplementos de GURPS e por que GURPS História do Brasil é o melhor. Uma coisa que eu gosto de lembrar é que o pessoal vê hoje uma certa briga de sistemas, né? Qual é o melhor, que é D&D, que é esse, que é aquilo, que é aquilo. Às vezes parece que é uma coisa nova, né? E não é, porque desde quando apareceu o RPG no Brasil, tinha aquela coisinha, aquela rixinha, na minha opinião, boba, sem sentido, de que GURPS era melhor que D&D por causa disso, e D&D era melhor que GURPS por causa disso, porque não sei o que era melhor. Sempre teve aquelas coisas de transformar uma coisa maniqueistamente em um versus o outro. Eu sempre tive a visão de que, pra mim, tem que ter um monte de sistema de jogo possível, assim. Você tem GURPS, você tem D&D, você tinha qualquer outro sistema, e quanto mais sistema, melhor, tá? Mas, assim, a história de suplementos de GURPS é um negócio à parte, assim, é diversão à parte. Eu acho assim, isso não é uma coisa do RPG, né, esse negócio de comparativo. Meu pai bate no seu. Meu pai não tem coisas assim, então. Marvel é melhor que D, sabe? Essas coisas. Marvel é melhor que DC, essas coisas. Porque se você é da música, né, os Beatles é melhor que Rolling Stones, né? Tinha também, Legião Urbana é melhor que Titãs. Pô, isso então, na década de 80, então, então isso é uma coisa inerente da gente, né, assim, do ser humano. Você vê, na época de 90, quando chegou o storytelling, o que é melhor, RPG ou storytelling, né? Vampiro ou D&D, né? Poxa, não, e storytelling ainda tinha aquela coisa de que o jogador de vampiro tinha um pessoal, não era todo mundo, tinha um pessoal que não se considerava jogando RPG. É verdade. Era uma coisa à parte. Tinha isso sim. Você achavam superiores? Era isso? Nem tinha mestre, né? Se achar superior é uma pequena bobagem, tá? De que eu vi em qualquer sistema. Já vi mestre, não, eu não gosto de D&D porque D&D, sabe? Eu jogo GURPS, eu sei fazer matemática, sabe? Gente, tá boa, vai. Qual é, sabe? Ser mestre ou jogar um RPG não te torna superior, te torna uma pessoa aberta a conhecer mais coisas e a ter experiências legais. E como o Shimu falou de Beatles é melhor que Rolling Stones, aí eu sempre perguntava, por que você não ouve os dois? Sabe? Qual o problema de ouvir os dois, entendeu? Sabe? Na maioria das vezes, cara, a mecânica podia ser a mesma coisa, assim, na essência. Ambos se rolam dados. Ambos são música. Mas a comparação acaba aí, né? Pois é, cara. Beatles e Rolling Stones não tinha nada a ver o estilo de música de um dos outros. Tudo bem. Estética, né? O Beatles até que tinha umas pegadas mais roqueiras que o Under Paul e tudo. Mas, porra, mas era totalmente diferente da pegada do Rolling Stones, né? O Legião Urbana também era um pouco diferente da pegada do Titãs. E, cara, D&D era diferente de Vampiro. D&D era diferente de GURPS. Eram propostas diferentes. Aí queria exatamente. Essa palavra. Proposta. A gente tem falado
lembrado bastante de proposta quando a gente toca nas pautas que a gente falou sobre game design, que tem essa quando você vai escrever o jogo, você tem esse ponto de partida, né? Tipo, o que você quer com o jogo, e esses jogos trazem experiências de forma diferente pro jogador, né? E aí o seu gosto pessoal vai de acordo com quem você é e ponto, né? E se você jogar todos, beleza, e você fica com o seu preferido. Eu fiquei tentando pensar na parada mais antiga de duas pessoas aleatórias discutindo a preferência, e Rainha não sei por que me veio... Poxa, esse foi mais antigo, porque eu pensei em dois nobres na Renascença discutindo Da Vinci versus Michelangelo. Tem mais antigo que Caim melhor que Abel. Pô, caraca. Mas estamos falando de pintor. Miguel é melhor que Lúcifer. Pô, essa é mais antiga. Você é Tim Miguel ou você é Tim Lúcifer? Não, mas, e você falou aqui, de pintores ou tartarugas? Tem isso também. Aí, essas paradas. Mas assim, a gente desviou bastante da pergunta. A pergunta era sobre... É verdade. Sobre suplementos e qual que era melhor. Assim, que eu gostei de GURPS. Eu não sou um cara que sou muito fã de GURPS, tá? Não agora. Eu nunca fui, sabe? Porque eu não gostava daquele negócio de, porra, tem que fazer conta pra cacete e primeiro faz isso, aí agora faz isso, agora faz... Sabe? Me ferrava um pouco. Talvez é porque eu tenha conhecido D&D antes. Sim, pode ser. Eu era adolescente na época. Eu tinha meus vícios e maneirismos, né? Inerentes à idade. Mas tinha coisa do GURPS que eu gostava. Eu vou enumerar, GURPS Super, porque eu sempre gostei muito de RPG de super-heróis. Eu adorei GURPS Super. Eu tinha o livro do GURPS Super, tá? Eu gostava do Artes Marciais também. O Artes Marciais é um dos melhores, é muito bom mesmo. O Artes Marciais, eu era um dos grandes fervorosos que ficava enchendo o saco do Douglas na Devir pra traduzir. Cadê o Artes Marciais? Eu era um daqueles chatos que ficavam pedindo incessantemente a tradução do Artes Marciais, porque eu gostava muito. Eu gostei também do Viagem no Tempo, sabe? Foi um dos muito elogiados, assim, era um dos mais vendidos, eu acho, se eu não estou enganado. Isso dos traduzidos era um dos mais vendidos. E o GURPS Space. Então, quer dizer, até por falar eu não gosto de GURPS, eu fui até um pouco injusto, porque eu numerei aqui 4 que eu gostei, né? O GURPS Space também que eu gostei, né? Então, então você vê como tem importância o GURPS no RPG, que até um cara, né, da minha idade, com a carga de RPG que tem, falar que não sou tão fã de GURPS, enumerar 4 que eu gostei, é porque 4 favoritos, né? É porque deu certo pra caramba o GURPS, né? Foi importante na vida de todos nós. E uma coisa que eu costumo dizer, e as pessoas, muitos não sabem, é que eu comecei a jogar RPG com GURPS. O meu primeiro contato com RPG, se eu não considerar os game books, né, os livros-jogos, foi com GURPS, num evento de Star Trek, que o pessoal estava jogando uma partida de Star Trek, e eu fui lá ver, e eu vi o pessoal, pra entender aquele lance de que era RPG, e o pessoal estava jogando uma partida de Star Trek usando GURPS. Foi ali que eu conheci, né, RPG, e depois, dias seguintes, né, uma semana seguinte, eu conheci o AD&D na época. Mas o GURPS, ele tem uma importância fundamental, porque na época que estava saindo o RPG, né, editoras como a Devir estavam fazendo o possível para divulgar o RPG. Uma das coisas essenciais que a gente sempre falava, e que o pessoal da Devir, todo mundo que divulgava falava, RPG é um jogo em que você pode ser o que você quiser, que você pode jogar o que quiser. E o GURPS dava isso. O GURPS dava, e dá até hoje. É a possibilidade de você jogar o que você quiser. Eu posso fazer um jogo daquele filme que eu acabei de sair do cinema e achar legal? Pode! E o GURPS, ele funcionava muito bem para isso. Eu não tenho muitos suplementos de GURPS, pra dizer a verdade. Eu gosto muito de GURPS, mas eu tenho poucos, porque eu era um jogador muito esparso, um mestre menos ainda. Eu vou citar 2 suplementos de GURPS estrangeiros que não saíram aqui no Brasil, por motivos óbvios, mas que eu gosto muito. Eu gosto muito do GURPS Discworld, que adapta a obra do Terry Pratchett, do Discworld, pra GURPS, o que é absurdo e sensacional. E eu gosto muito do GURPS Horror. O Horror saiu aqui no Brasil. Saiu. Muito bom, por sinal. Que era uma forma de explicar para os mestres e para os jogadores como jogar com conteúdo de terror, né? E é engraçado, ele saiu aqui como horror, né? A gente tem essa coisa a gente ainda não tá usando a gente não tá usando o termo horror para coisas que dá medo, né? A gente usa o terror ainda. Uhum. E aqui saiu como GURPS Horror. E tinha uma capa muito legal, o GURPS Horror, aquele cara de chapéu, esqueletinho assim. E eu acho que são 2 suplementos que eu gosto muito. O GURPS Discworld eu nem esperava que saísse aqui no Brasil.
os livros interpretados mal saíram aqui no Brasil, não tinha por que sair. Eu acho divertido algumas coisas, né? Eu não sei se o Shimu pode confirmar com isso, mas tinha uma coisa que o pessoal sempre reclamava, no GURPS Space, eu acho, tá? Que lá tinha a regra para você fazer nave espacial. E a regra era um absurdo de complicado. Era um absurdo de complicado. E o exemplo que tinha no livro não funcionava de acordo com as regras dele. Tipo, eles faziam a nave e se você aplicasse as regras dele, não dava para fazer tinha modelos que se você montasse, não dava, porque era assim, você escolhia tudo da nave, desde o hull até o motor que você poderia usar, né, e tudo mais. E era outro subsistema você fazer viagem espacial. Então alguns cálculos não batiam, sabe? O motor podia ser o mais potente, que você demoraria um cacetão de tempo para fazer uma viagem que uma nave espacial de um tech level alto não deveria levar. A não ser que chegasse ao ponto de dobra, teleporte, e aí é outras paradas, né? Viagem, né? Que é tech level alto, tech level 10, 11. É muito divertido essas coisas. Aí não cabe. Mas eu queria fazer uma honra. Olha só, é um cara que não gosta de GURPS, hein? Uma menção honrosa a um GURPS também que eu tive contato, não tenho, né? Que é o Conan, tá? Sim! Nossa, GURPS Conan. Esse livro é bem legal também. Foi muito bem feito, né? Abordada a história, tudo, a ambientação foi muito bom, muito bem feito. O RPG de como fazer você matar seus inimigos, fazer suas esposas chorarem, etc. Exatamente. Esses suplementos de GURPS, eles eram um suplemento só com poderes, porque eu sei, assim, joguei GURPS bem pouquinho e foi muito difícil fazer uma ficha, mas, assim, na verdade foi mais difícil ler o livro todo pra encontrar os poderes que eu queria. Então, assim, esses, no geral, eles tinham uma regra básica e uma lista de poderes que fosse encaixado no cenário que ele tinha proposto, ou ele chegava quase a ser autossuficiente, ou pelo menos quase isso, sem depender de um livro base junto? Então... Olha, no geral, eles eram suplementos mesmo. Eles não eram básicos. Você tinha que ter o GURPS básico e eles davam... Não era só poderes, mas era utilização de perícias, nível tecnológico. Como o Shimu falou, alguns davam mecânicas novas e diferentes dependendo do tema. Por exemplo, no caso do Space, ele dava regras para viagem espacial. Gravidades de níveis diferentes em cada planeta. Tá, como ele falou, tech level, tá? Por exemplo, em GURPS, se você tiver, vamos supor, uma pessoa mediana tem força 10. Se você diminui a gravidade, sua força aumenta. Caraca, na moral. Ao mesmo tempo que isso é muito impressionante pra GURPS, tipo, esse lance dele ser tão simulacionista, seria a palavra? Não sei. Ele é tão nesse lance de ter cálculo pra tudo que, assim, faz sentido ele ter suplemento pra uma cacetada de coisa. Ele é muito crunch. Mas, tipo, ele fica pesado de um jeito... E se a gravidade é maior, é o contrário. Mas se quem nasce em gravidade maior tem a força proporcional a ter nascido naquela gravidade quando ele vai pra uma gravidade igual a nossa. Tipo, ele vai pra um lugar que a gravidade é 3 vezes maior. Então, quando ele vem pra cá, ele é 3 vezes mais forte. O GURPS, ele é de uma herança diferente do AD&D. O AD&D, ele é uma adaptação de um tabletop, né? Um tabletop que foi ganhando... que foi ganhando um wargame, um jogo tabuleiro que foi ganhando regrinhas aqui, ali. Chainmail, se não me engano, é o nome. Era o Chainmail e tinha mais alguma coisa. Eles misturaram os dois deles lá. O GURPS, ele já é um jogo que foi pensado como um RPG. Como é que eu vou simular tal coisa? Como é que eu vou simular? Eu não vou... Sim, ele tinha regras de movimentação em tabuleiro e tal, mas o foco dele era como eu vou simular o Batman, como eu vou simular o Superman, como eu vou simular o Conan, como eu vou simular o Doctor Who, sabe? Então ele já foi pensado para ser um jogo que adapta histórias e realidades diferentes. Pode parecer sabe, é como se eu estivesse falando, tomate é vermelho e batata não é. Mas isso é essencial pra diferença do estilo dos dois jogos, tá? Porque o D&D, eu amo o D&D, Shimu não brigue comigo, tá? Mas ele tem algumas características e alguns defeitos que vêm do fato dele ser um jogo de miniaturas, um jogo, um tabletop, um wargame evoluído, avançado, que é a proposta dele, sabe? Ele tem um foco maior em combate,
combate. Você viu, por exemplo, a gente falou do storytelling do vampiro. O combate em vampiro é notoriamente uma coisa ruim. Ele é feito pra ser ruim. Ele é feito porque o foco todo não é ter combate. E quando tem, ele tem que ser rápido, ele tem que ser perigoso e não sei o quê. E ele é um pouco irreal, porque a ideia não é vamos fazer um grupo de vampiros para enfrentar outro grupo de vampiros. Não, vamos fazer um grupo de vampiros para tentar fazer sobrevivência com política e tal. O Dungeons & Dragons, ele é um jogo que ele tem um foco muito grande no combate, e ele tem um combate razoavelmente eficaz para a proposta dele. Ah, mas é irreal o guerreiro fazer... Não interessa, é a proposta dele, sabe? Eu quero fazer um jogo onde um guerreiro pula e dá um golpe, ou 5 golpes num dragão de 10 metros de comprimento e mata o bicho, sabe? Eu não quero ser realista. É engraçado que a pessoa não reclama quando vê isso no cinema, né? Pois é. Não, tem gente que olha e diz, lá, começou a mentirada. Sempre tem um. Sempre tem. Cara, eu fui ver um filme antigo, chamado, acho que The One, com o Jet Li. Um dos primeiros filmes que tinha esse lance de multiverso. Eu gosto demais desse filme. E aí a proposta é que tem vários multiversos, e quando morre uma pessoa, a sua versão do outro multiverso, né, de outro universo, a força e a energia dessa pessoa redivide entre as outras. Então tem um cara que tá matando todas as versões dele pra ele ficar poderosão. Só que aí, quando ele vai enfrentar o último, que é a versão dele, que é o Jet Li, né? Na verdade, os dois são Jet Li. Ele faz coisas absurdas, tipo, pega uma moto de policial com a mão e bate no cara, tá? É umas coisas absurdas. É maravilhosa, cara. Né? Aí chega o cara e fala, olha que mentira. E olha que isso ainda tem uma licença poética, né? Né? Porque tem filme que não tem licença poética e a mentirada rola, tipo 007. Nossa senhora. Pô, eu gosto do 007, cara. Eu também gosto. Quem não gosta? É ótimo. Mas os filmes de Brucutu todos são nessa vibe, né? Não, mas 007. Duro de matar. Pô, cara, o cara morde o cabo do bondinho, cara. E arrebenta. Entendeu? 007 é que eu adoro dizer, assim, quando eu gosto, como eu falei antes, eu tava comentando, eu gosto muito de filmes indianos, filmes de Bollywood. Eu adoro aqueles filmes que tem um total descompromisso com as leis da física e da biologia. Pô, um que eu acho maravilhoso, Sinhan. Que filme bom. Pô, é divertido, cara. Agora, esquece física, esquece... Não, total. Cara, pô, por que no RPG não pode ter? Então, é por isso que eu falo, a proposta é essa, sabe? E aquela coisa que acaba que com o tempo passando e as pessoas misturando suas influências, elas vão se encontrar em alguns pontos, né? Porque do ponto de alguém que gosta de uma parada bem de simulação, mas vai querer um combate mais tático, vou chamar assim, com miniaturas e tudo mais, talvez pega um D&D e adiciona mais regras e faz ele ser mais detalhado, né? E aí você vai, sei lá, ter... Aí você chega no Pathfinder. Talvez. É verdade. Aí você, sei lá, vai ter regra de o personagem tá virado pro lado certo, de estar com o escudo do jeito certo. Eu não vou falar nada porque eu gosto muito do Pathfinder. Eu adoro Pathfinder. Pra mim, eu gosto mais de Pathfinder do que D&D. Então. Olha só. Se eu falar isso, o pessoal vai falar que eu tô falando porque eu tô trabalhando pra New Order, e a New Order que tá esse Pathfinder, não sei o quê. Mas que fique registrado que antes disso, eu já achava Pathfinder um baita sistema legal. Ele fazia coisas no sistema que eu gostaria de fazer em D&D, ele mudou algumas coisas do D&D que eu acho legal e tal. E ele tem coisas que eu prefiro. Uma vez alguém reclamou que o Pathfinder, quando você sobe de nível, o seu aumento de poder, ele é horizontal, ele não é vertical. Tipo, você não sobe tanto de poder, você tem mais opções de poder. Cara, eu acho isso sensacional, eu acho isso muito mais legal, sabe? Isso, e agora que eu também, agora que eu tô trabalhando eu tô traduzindo material de Pathfinder, eu ainda acho mais legal ainda, porque você vai lendo e você fala, cara, como isso aqui é bem escrito, como é bem feito, como é bem pensado. Isso é legal de saber. Pathfinder deve aparecer num Terceiródios, hein? Talvez. Com certeza. Quando vocês falarem do lance do D&D terceira edição, Wizards e blá blá blá, e não sei o quê. E dúvida aqui, Marcelo, você tem um suplemento de GURPS favorito? Lembra quem foi o primeiro RPG brasileiro? Lembro. Lembra que foi o primeiro do Brasil? Lembro. 2 semanas antes. Então, cara, naquela época a gente obviamente não jogava GURPS. Passou batido. A gente tava
concentrado no Tagma. Aham. A verdade é que depois que a gente fez a editora e lançou o livro, a gente ficou focado em Tagma até acabar a editora lá no Tagma. Eu joguei, por exemplo, os RPGs que eu joguei eram ou qualquer coisa aleatória, tipo Paranoia, que eu adorei, tá? Porque alguém, olha um RPG diferente, aqui não sei o quê. Ou eram RPGs da GSA, já fiz Bandeirante, joguei todo o playtest do Millennia, mas eu não olhei como é que andou, como é que tava andando. Ou seja, na década de 90, eu praticamente não joguei outro RPG a não ser o Tagma e o Millennia, tá? Ainda mais que quando chega no final dos anos 90, eu vou sair meio de fininho do mercado, assim, né? E só volto lá no início dos 2000. Então, a gente ficou um pouco chateado, né? Porque a gente foi pego de surpresa. Na verdade, a gente se atrasou, né? A gente podia ter sido o primeiro, tá? Era pra ter saído em novembro, mas a gente perdeu, deu uns problemas, não sei o quê. E aí a gente saiu muito... Mas o impacto foi bom, né, Marcelo? Depois foi, né? Com certeza. Depois foi, mas a gente, pô... Aí aí a gente faz... Vou admitir, a gente fazia piadinhas do GURPS, sim. Entendeu? Era a tal famosa regra de cavar buraco que todo mundo falava. Eu nem sei se tinha mesmo ou se isso era só uma invenções da época. Não, pior que tinha. Os 5 que tem aqui, eu duvido que nenhum fez piada de GURPS. Todo mundo fez piada de GURPS. Todo mundo fez. Eu mal joguei Mas ele então, o engraçado das piadas é que muitas são verdade. Por exemplo, tinha um cálculo lá que se você mostrasse na parte sobre vício, tinha uma porcentagem mínima, mas que se você acordasse de manhã, se você tivesse o vício em cigarro, não acordasse de manhã e fumasse um cigarro, você morria. Vocês lembram? O pessoal mais velho vai lembrar. O Marcelo e o Shimu vão lembrar. Existia uma revista da Steve Jackson Games, né? A Wizard of the Coast tinha a Dragon Magazine e a Steve Jackson Games tinha a revista dela. Era Pyramid ou era Polyedron? Acho que era Pyramid. Era uma revista da Steve Jackson Games que fazia o GURPS, né? E tinha matéria sobre RPGs, sobre jogos, novidades, etc. E no finalzinho eles tinham uma seção que eu acho que era Murphy's Rules, uma coisa assim, que eles tiravam sarro e faziam piadas de regras de RPG, inclusive do GURPS. Então, muitas das piadas de GURPS, eu, por exemplo, peguei da própria revista da Steve Jackson Games. Os caras se zoavam. Piadinhas é de lá mesmo. Você tá certo, é Pyramid. Pirâmide, é uma pirâmide, né? Pirâmide em inglês. Um D4. É um D4. Mas não pode menosprezar o GURPS, não, porque ele é, podemos dizer, o primeiro grande sistema genérico existente, né? Mas o Marcelão falou um aí que até deu um quentinho no coração. Millennium. Quero mandar um abraço pro Igor aí onde ele estiver. Já viu a nova versão? Um dos autores, não vi. Não é bem nova versão, relançamento do Millennium. Eu tenho um antigão aqui em algum lugar. Ele me deu um em mãos, cara, assinado que tem até hoje. O Millennium é uma capa preta e amarela, né? Eu tinha esse jogo. Tem um cara de roupa espacial na capa. Então, eu posso nem ter nascido nessa época, pelo que vocês estão falando. É sobre o que? O Millennium? Eu não faço a menor ideia. Com esse nome. O primeiro falando de roupa espacial, falei, beleza, espaço. Ficção científica. Sci-fi. Mas um sci-fi-zaço tipo Star Trek ou como alguma outra pegada diferente? Não, mais Space Opera, mais lá pra... show. Pra Star Wars, eu acho que estaria mais próximo. Uhum. Então, é que o lance do GURPS nesse caso, que aí o Ed já conversou comigo sobre, assim, tipo, ele torna, por ser um livro só, que você pode meio que adaptar tudo, aí obviamente tem os suplementos e tal, torna ele bem acessível, né? Pra realidade Brasil, isso torna ele com uma capacidade gigantesca. Foi um diferencial. Apesar do fantasia medieval ser um gênero bem comum, né? E acho que nos anos 80 era mais comum de se ver filmes também de fantasia, de capa e espada e tal, que hoje em dia, depois do Senhor dos Anéis, a gente vê bem menos, ou pelo menos não entra muito no mainstream, né? E aí, você tem um negócio que você pode adaptar qualquer paradinha mesmo, e com o suplemento, então, vai chamar uma atenção gigantesca, principalmente dentro da nossa realidade, né? Tipo assim, o cara já tem um livrinho dele, tem só mais umzinho. Por exemplo, você ama filme de horror, e sai o suplemento de horror. Aí tu fala, putz, cara, isso aí eu tenho que ter, sabe? Essas adaptações também, né? Teve uma certa revista aí que fazia muitas adaptações também. Eu ouvi falar. O dragão alguma coisa. Aliás, by the way, só corrigindo um pouquinho o seu Ricardo de Toque, os anos 80, eles tinham muito filmes de fantasia, muitos filmes ruins de fantasia, e basicamente eles eram muito parecidos, sabe, cara? Todo mundo queria fazer um Conan o Bárbaro. Tem filme bom, né? Tem filme ruim também. Senhor dos Anéis
Aí saiu um Senhor das Feras, né, cara? O Beastmaster saíram 3. E virou série de TV. Se tinha 3, não era tão ruim assim, ué. Se fosse ruim, parava no primeiro, né? Só pra te lembrar, sexta-feira 13 teve, acho que 8 12. continuações, tá? Acho que foram 12, não foram, não? Não, Hellraiser tiveram 11. Eu vi o primeiro. Eu gosto do primeiro. Eu também, adoro o primeiro. É um dos meus filmes favoritos. Bom, Velozes e Furiosos tem quanto aí agora? então, merda. né, eu não vou... o 007 James Bond teve 26, se eu não estou enganado. Bom, Eu não gostava de Velozes e Furiosos até eu ver o cara... Qual é o nome daquele... Carro voar no espaço. Aquele jet ski pra neve. Eu não sei o nome daquilo. Trenó. Um trenó? É trenó mesmo? Ah, que trenó de neve. Em português é É trenó o de cara neve. com um trenó do lado de um míssil, de um torpedo, algo assim, e o cara empurra o torpedo com a mão. Aí eu, não, isso não é bom cara, sim. pô, é que a galera do Velozes e Furiosos Esse vai filme é pousar na foda. Lua com um carro antes do Projeto Artemis, pô. Muito É fácil. isso. Voltar vai ser um pouco de trabalho. Mas então, nessa Eles época dão que um você jeito. falou, dos anos 80, você tinha muitos filmes de fantasia que eles queriam... assim, eles eram de baixo orçamento e eles eram muito ruins. Eles eram bons porque eles eram divertidos. Sabe? Então, tem um chamado Hulk the Slayer, que é fantástico, porque tem a tentativa de ter o herói e ele tem um grupo, um party de amigos que tem um halfling, um elfo, um gigante, sabe? E você olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, que coisa pavorosa. Mas você assistia porque você queria ver onde dá, entendeu? Aí depois, com O Senhor dos Anéis, a fantasia foi tomando um outro patamar. Mas saíram umas coisas legais também, de vez em quando saiu A Lenda. A saía lenda era... porque era, né? Eu vou falar um aqui Feitiço que não de é Água Lady também não é... Lady Hawk. Lady então. Hawk, claro, esse não podia faltar. Eu vou falar um aqui que não é só fantasia medieval, é um pouco... Ele é um meio He-Man da vida, o Cru, né? O Cru. Nossa, eu gostava desse Cru filme. de Conqueror. O Cru, não, o Cru aquele da estrelinha. Esse mesmo, é da muito estrelinha, Ó, um da Gládio, estrelinha né? que era um Gládio, né? Assim, O nome era Gládio Gládio, mas era estrela de era tacar. Pera, Gládio é a espada dos gladiadores. Por que foi um uma estrela? filme que eu amava era História Sem Fim. Neverland Story, baseada no livro, que é muito legal. O livro é então, bem legal. aí, o que eu quis dizer nesse ponto é que, assim, até mesmo o He-Man como desenho animado na TV e tal, até lá Thundercats também, que é uma das poucas referências que eu tenho também de mais antigas, você tinha aquela ideia mais geral de, tipo assim, de monstros, de o cara ia usando espada, escudo, arco e flecha, sabe? Esse cenário de fantasia. Então, assim, tirando, aí você tem o D&D, o Tagmar, que vão abraçar, que tá uma coisa bem no imaginário das pessoas, assim, com mais facilidade por conta de muitas produções, entendeu? Vamos dizer ali. que é um abraçar o Classic Fantasy. É o Classic Fantasy. É porque eu acho que hoje em dia não é tão forte esse tipo de produção, assim, tá muito presente no imaginário popular, assim, como um todo. Eu acho que hoje a gente tem uma coisa interessante que a gente não tinha nos anos 80 e parte dos 90. Todo esse material de audiovisual, de filmes e desenhos e tal, eles tinham uma forte influência de literatura. Por quê? A literatura norte-americana, ela tinha... A norte-americana e a inglesa, e portanto você tem parte da europeia. Você tinha uma literatura de fantasia muito forte, muito embasada. O subgênero fantasia na literatura, ele era forte. Você tinha muita... não vou dizer que era uma divulgação, porque não era exatamente uma divulgação, mas quando alguém chegava e falava, por exemplo, sobre Jack Vance, todo mundo sabia quem era Jack Vance. E você tinha uma galera que sabia quem era Jack Vance. Você tinha séries de livros que eram conhecidas mesmo não tendo um RPG e tal. E o RPG, ele usou muito como base a literatura, sabe? Se a gente for pegar aqui todas as referências que o Geiger usou no D&D, sabe? A gente vai ficar um episódio inteiro só falando, ele tirou isso de tal livro, 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 sabe? E os RPGs usavam a literatura, e as séries e filmes estavam tentando trazer a literatura além do Senhor dos Anéis para outras mídias, tá? Também altamente inspirado, sabe? Jack Vance foi publicado no Brasil na década de 80 e depois sumiu, sabe? Só foi publicado agora, em 2000 alguma coisa. Caramba. Sabe? Tem outros autores. Jack Vance, pra quem não sabe, Vecna, o grande vilão de D&D, é uma homenagem ao Jack Vance, porque Vance e Vecna são anagramas. Porque o Jack Vance foi o cara que nos livros dele inventou a
aquela coisa de você memorizar uma magia, Magia tem nível. soltar a magia e esquecer. Magia tem nível também. Tem nível. Nível. Você tinha... aquele cara era um nível mais forte do que eu, sabe? O Paul... Se eu estou enganado, o Paul Anderson... Tem um livro bem bacana que é até traduzido pela New Order, né? Fala sobre isso. O Histórias da Anne Hearth, que a New Order publicou. É um livro bem bacana, com histórias contadas, que foram as primeiras vezes que apareceu esse tipo de magia. O Paul Anderson e o Michael Moorcock foram os caras que desenvolveram o elfo que você vê no Dungeons & Dragons. Porque o elfo do Dungeons & Dragons não é o do Tolkien. O do Tolkien é um semideus ali, é um semideus que olha pra tudo e fala, tá tudo uma merda, pega e vai embora, vai pro céu. o elfo que você tem no Dungeons & Dragons, em Forgotten Realms, em Dragonlance, é o elfo que apareceu nas histórias do Paul Anderson e do Michael Moorcock. O Michael Moorcock é mais baseado no folclore do norte da Europa. Onde eles têm estatura mais baixa. Eles são mais humanoides. Estão mais perto do conceito de fada do que do divino, como os elfos Tolkien. Todos são altamente bonitos, são altos, são belos, são mais fortes, mais destros, mais tudo. Né? Ele é mais tudo, né? Como a gente tá falando de fantasia medieval, e aproveitar que o Marcelo já puxou o Tagmar, eu queria te fazer uma pergunta, Marcelo. Quando saiu os livros de AD&D, não tinha tanto a questão de cenário no livro, né? Era um suplemento à parte. Ainda tinha uma menção ou outra, né, das divindades e tal, mas eles não esmiuçavam tanto. Tagmar já tinha bastante da lore junto com o livro básico. Como é que foi a recepção disso na época? Na verdade, esse foi um dos... A gente pensou o Tagmar, a gente pensou com alguns pontos comerciais, entendeu? Então, o problema que estava se desenrolando com o D&D, que começou a gerar um pouco de reclamação, era excesso de muitos livros para poder jogar, né? Você precisava de livro do mestre, livro do jogador, livro de criaturas, senão que não conversa com a realidade brasileira também muito, né? Aí a gente pensou, vamos fazer o seguinte, vamos lançar um livro com tudo, aí depois a gente lança mais coisas a mais, a gente vai expandindo. Então a gente projetou o livro para ter as regras de todos os regras do personagem, todas as magias, que seriam uma coisa que tá do player, já um compêndio de criaturas dentro, já um cenário de campanha também dentro, que a nossa ideia, a gente vai lançar esse cenário aqui, depois a gente continua falando mais dele, lançando suplementos em volta desse mesmo cenário. Tá? E aí as profissões, raças, tudo começa a ficar muito casado com a ambientação. Então o sistema do Tagmar foi projetado para estar casado lá com a própria ambientação. E tinha até uma mini aventura dentro. Tá? Então era assim, e na primeira vez ainda vinha com os dados, que não tinha dados aqui no Brasil, era difícil conseguir. Dado que não fosse D6, né? Qualquer outra coisa que não fosse D6 não tinha. Você não achava. Certeza do GURPS agora. Tá? Então a gente lançou tudo em um só. Aí essa era a ideia. Depois poder expandir, não sei o quê. Então ele realmente nasce com uma ambientação pequena, tá? Mas já casadinha, já falada, não sei o que, certinha. E assim É legal isso do Marcelo na época, porque ele foi um dos primeiros que olharam para dentro do mercado brasileiro. Não, o mercado brasileiro não tinha mercado brasileiro assim de RPG, mas do consumo de RPG, né? Para comunidade de RPG, por exemplo. Quais eram as necessidades do RPGista brasileiro? É o que vocês falaram aí, a realidade brasileira, não tinha dinheiro para comprar livro importado. Então não dá para comprar 3 livros? Não dá. Então vamos fazer tudo num só. Dado só em lugar importado também, e era caro pra caceta, entendeu? Então foi legal isso do Tagmar na época, ele olhou pra dentro, ele não olhou pra fora, ele olhou pra dentro, para as necessidades do próprio RPGista brasileiro. O que eles precisam? Um livro só pra jogar, que tem um investimento só, todo mundo se diverte, já vem os dadinhos, já vem uma aventura, não precisa ficar catando uma aventura para eles se ambientarem, para saber como é que faz, e daí eles podem fazer as suas próprias, e no próprio livro já vem também a lore e tudo mais. Isso foi uma coisa muito interessante, bem pioneira, aqui falando de coisas tupiniquins, né? E é necessário, sabe? É uma primeira vez que a gente tem um game designer. Vocês têm um pessoal falando, vamos fazer um jogo com a cara ou para o mercado brasileiro. A gente não tem o mercado? Vamos meter as caras e vamos fazer. Tá? Eu tenho certeza que não foi fácil, né, Marcelo? Não foi nada fácil. Tá? Né? Mas, assim, a gente louva exatamente isso, sabe? Se hoje em dia a produção de livro é complicada, né? A gente, inclusive, já lançou, no caso, quando esse programa sair aqui, um programa sobre produção de RPG, tipo, no aspecto da editora,
editora, de cuidar de produção do livro, de gráfico e tudo mais. Imagina, né, quando você tá começando ali as Imagina coisas. lá atrás que você não tinha internet você não tinha a internet que dava o apoio que você pode ter hoje, se você não tinha as formas de impressão digital, de impressão mais acessível, sabe? A distribuição hoje não é lá a grande maravilha, mas você imagina como que era, sabe? Você não podia vender um PDF, não tinha Não tinha, porque a pessoa não tinha como ler o PDF. Como é que você ia ler? As poucas pessoas que tinham computador em casa, o PDF foi uma coisa que vai aparecer muito depois. Eu acho que a grande dificuldade também era, vocês falando pela falta de internet, era realmente a comunicação na questão de divulgação, né? Como fazer o tagmar, né? De um produto, de um carioca, chegar aos RPGistas lá do Nordeste, que estão começando. E você tinha, além disso, você tinha a dificuldade do próprio RPGista se achar o cara estranho. Ele não sabe o que é RPG, ele não sabe com quem jogar, ele não sabe o que é jogar, ele viu falar em algum lugar, alguém comentou pra ele não sabe aonde tinha, o que era, sabe? Hoje, se eu chegar e perguntar quero saber o que é esse RPG Shadow Dark. Você vai lá, o que é Shadow Dark, sabe? Você já acha o servidor do Discord, você já tem negócio de regra gratuita, emulador de dados. Lá atrás, era assim, eu acho que vocês vão lembrar, sabe quando tinha as videolocadoras que apareciam em tudo quanto é lugar? Uhum. Os filmes, a gente ficava sabendo que tinha filme, porque alguém falava que numa videolocadora no bairro vizinho ele tinha achado um filme tal. A gente não tinha revista que falava de filme, a gente não tinha canal que falava dos filmes que iam vir. Era o pessoal chama de garimpagem, eu acho que era muito mais uma caçada do que garimpagem. Então essa informação com RPG era muito isso. Era muito, 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 muito difícil, sabe? Só pra deixar claro aqui, então, mais uma vez que eu vou repetir, já falei isso talvez pra todos vocês três, mas galera que trabalha com RPG tem que ser doido. Sim. Porque, Sim, meu irmão, Marcelo, parabéns. Tem que ser doido agora, imagine lá atrás, né? Então, foi doideira e parabéns, porque vocês são tudo doidos. Mas já ainda bem. Ainda bem que tem os doidos. Mas vamos lá, tem algumas coisas que salvou. Temos duas coisas que ajudou nesses anos 90 a espalhar o RPG. Tá? Uma, a gente não pode falar, a Devir, ela tinha uma rede de lojas, tinha aquele recado da Devir, lembra do recado? Eu coleciono. Lembro. Até pouco tempo eu tinha um monte dele guardado. Era ali que as pessoas saíam, saiu o RPG tal, tá saindo tal, vai Exatamente, trazendo. Era ali. E a segunda coisa que espalhou o RPG, acredite se quiser, foi quando a gente emplacou ele em grande distribuidora de livro mesmo. A gente fechou um acordo com uma distribuidora. Tu deixou uma baba, tá? Mas ela te leva lá pros quintos infernos do Brasil. O seu livro é colocado numa livraria. Porque nos anos 90 as livrarias eram um ponto cultural onde isso é legal. Não tinha internet, onde é que as pessoas buscavam conhecimento, buscavam as novidades. E numa livraria, era uma época que você chegava pro funcionário da livraria e falava, cara, que saiu de novo de fantasia aí? Vem cá! E o cara vinha, te mostrava, falava, esse livro aqui é muito bom. Os caras que trabalhavam nas livrarias, eles entendiam dos livros, entendeu? É que nem um vendedor de carro tem que saber de carro, não é normal? Você chegava procurando alguma coisa em específica, o cara não tinha, mas ele chegava, não, mas tem esse aqui que tem bem essa pegada aí que você tá falando, ele vinha com outro livro. Bem por aí, e a maioria das livrarias, algumas delas, né, tinha um café, assim, acoplado. Se não tinha na livraria, tinha do lado. Do lado que você podia pegar os livros quando era dentro da livraria e você ler para você poder conhecer. Então eu ficava bem perto da distância. Eu ia em Ipanema, gostava muito, que eram Letras e Expressões, entendeu? Lá em cima, eu nunca fui do café, mas eu gostava muito de chocolate quente, essas paradas. Aí eu pedia e ia lá distante mesmo, entendeu? No que me interessava, pegar 2 ou 3 e lia um capítulo. Muitas pessoas faziam isso. Gostava. Aí de vez em quando eu pegava, vou levar isso aqui. E levava o livro para casa, né? Comprava o livro e tudo mais. Saudosa da Vinci, né? A Da Vinci aqui no Rio de Janeiro. Uma das primeiras a trazer RPG. Era da Vinci. Isso, a gente tá falando de
80, antes. 80 antes. virada pros 90, né? Antes, 85, 86, Sim. 87. Ali no pontinho do Rio Branco, né? Ali Isso, no ali bem subsolo, né? Eu não sei se vocês tinham isso também no Rio. Eu fui muito pouco no Rio, tá? Uma falha de caráter minha. Aqui em São Paulo, a gente tinha uma livraria dentro do aeroporto de Congonhas, que era a livraria. Como era uma livraria dentro do aeroporto, ela tinha livros importados e revistas importadas e tal. E era meio que o point, era da Selva. Livraria era da Selva. E era o point onde você ia para pegar coisas novas. E então era onde você encontrava RPG, importado e nacional. A Devir fazia questão de distribuir para a Selva, né? Porque era onde vinha material importado. Então, eu não sei se vocês tinham isso também no aeroporto, mas era tipo, era um lugar chans, bonito, bacana, onde você tinha coisa importada e RPG. Isso nos anos 80. Nos anos 90, tinha algumas outras. Eu não sei se vocês tinham, no aeroporto também tinha esse lance de ter o ponto de importado? Não, essa da 20 era um desses lugares, você conseguia revistas importadas, entendeu? Junto Sim. com a banca dos Nick. Lembrando que a Devir começou com isso, né? A Devir começou com um grupo de amigos que queriam... Minha primeira ida, além da Leonardo da Vinci, foi a banca do Osni, onde eu tinha assinatura de revista americana de super-herói. E foi quando eu comecei a comprar Dragon, né? Uma americana também, em assinatura. E a Wizard, quem lembra aqui da Wizard, né? Que era de super-herói, que trazia os lançamentos. Depois veio a ter no Brasil também, a Wizard BR, né? Então, ele foi o cara que começou a trazer muito RPG. Era muito legal que você tava na banca, era diferente de outras bancas, né? Que tinha as revistas assim, mas aí num lado assim você vinha as caixas, né? Que tudo era caixa antigamente, né? Forgotten Realms e tudo, né? Dragonlance, tinha as caixinhas ali e tudo mais. Cara, era bem legal isso daí. Aí depois veio, né, o Osni e a... Como é o nome dela? Esqueci. Esther. A Esther, né? Grande Esther. Que aí fez lá no Avenida Central, né? E aí a gibiteria que aí ficou por muito tempo. Assim, eu adorava ver nas lojas, né, nas que eu ia, as caixas, né? Outro dia, recentemente, né, nos tempos atuais, eu entrei num sebo, no bairro próximo aqui de casa, né, no bairro vizinho, e a gente tava olhando lá, um monte de livro, não sei o quê. Aí eu vejo, tem uma prateleira só de quadrinhos, aí eu vou subindo, olhando, em cima só RPG. E aí eu vejo lá uma caixa de Ravenloft, igual a que eu tenho aqui. E caralho, uma caixa de Ravenloft. Não vou nem perguntar o preço dessa coisa, pra não ficar com dor no coração. Mas essa sensação era muito legal. Aqui em São Paulo você tinha... A Devir, para quem não sabe, ela foi criada por causa disso. Era um grupo de amigos que queriam trazer quadrinhos importados, porque era difícil de ter, você só conseguia na La Selva, e olhe lá. E aí eles fizeram a Devir, trazendo quadrinhos. O Douglas era um cara que era muito ligado nas coisas e também interessado em RPG, então eles também por conta deles também traziam RPG aqui no Brasil. Acabou virando uma editora, acabou virando uma distribuidora. Se a gente tem RPG no Brasil é por causa da Devir, sabe? Não é nem assim, eles ajudaram, não. Eles trouxeram, não. Assim, o RPG que a gente conhece, assim, não estou menosprezando o trabalho do Marcelo com Tagma, mas se a gente não tivesse uma Devir, a gente não ia ter mais RPGs. A gente ia ter um ou outro RPG, ia ser um negócio pequeno, a gente não ia ter distribuição, a gente não ia ter esforço. Eles fizeram um trabalho gigantesco de divulgação e de propagação. E nem só isso, cara. E nem só isso. Acessibilidade também. Um Tribe Book, um livro de clã, era R$15, mano. Tudo bem, era uma época que o salário mínimo era 600 pratas, mas era R$15. Havia uma preocupação. Era um preço de lanche. Era um preço de lanche, entendeu? O Marcelo pode explicar isso até melhor do que eu, porque, por exemplo, muitos dos RPGs nacionais tinham a preocupação de ser barato e acessível. Sabe? O pessoal não queria fazer os livros capa dura com mega pôster e etc. Quer fazer livro acessível para o pessoal jogar, sabe? E se fizesse muito caro também o pessoal não ia comprar.
A verdade é que fazer livros coloridos pra época era muito caro. É um negócio exponencial, entendeu? Então você vai ver que todos os RPGs brasileiros vão atravessar a década de 90 em preto e branco, tá? Aí o que acontece, quem lança colorido, lança levemente salgado, entendeu? Porque ainda é caro fazer colorido nos anos 90. Verdade. Tá? E o material deles também era assim, né? Também, o material também era assim. O papel não era couchi brilhante, né? Era um papel mais simples, também era preto e branco, mas para também tornar acessível, né? Exatamente. Tem duas cores. Qual? O D&D 50 edição, ele tem, se eu não me engano, é só preto e azul, né? Sim, o o que miolo dele saiu é. pela, o que saiu pela... O miolo é. Sim, ele tem as duas cores. Por quê? Porque isso aí é fácil fazer. Fazer duas cores É o que chama-se de cor especial, né? Fazer uma cor... aqui, ó. duas cores, é duas impressões. Aqui, ó. Esse aqui é um da época, né? É o Portadores da Luz Interior. O livro é assim, ó. Caramba, olha O só. livro é assim, entendeu? Por dentro, o papel não é aquele brilhante, mas, porra, tranquilaço, entendeu? Tinha uns desenhos bem legais, tinha uma contracapa que às vezes vinha colorido, né? Mas já é preto e branco. E para quem não sabe, assim, a capa e a contracapa, eles são impressos à parte, né? Você imprime o miolo numa máquina, isso na outra precisava para fazer isso daí. Ficava barato, né? Não era um livro inteiro. Tá? E o miolinho preto e branco, ou com uma cor, era só um pouquinho mais caro. Tá? Hoje em dia, dá pra até fazer umas coisinhas a mais. E eu lembro que isso era uma coisa que o pessoal da Devir tinha essa preocupação. Se tivesse que escolher entre fazer colorido e fazer com papel melhor, eles faziam com papel melhor. Porque a ideia era para ter um livro que eles sabiam que o jogador ia usar bastante. Sabe? Tem mais durabilidade, né? Olha só, eu fui fuçando nas minhas coisas, eu achei este GURPS aqui, ó. Vocês lembram desse aqui? Eu tive esse aí, cara. Esse aqui Que saudade dele. Esse aqui é a segunda edição. Tá? Eu tinha o brancão com a cara roxa. Eu não sei Esse eu vi, mas não tive. É. Vocês falaram do Douglas Quintas Reis e da Devir. Foi até uma injustiça que a gente cometeu no primeiro episódio, né? De não ter falado sobre ele. Vocês conheceram ele, o Douglas? Sim, tive o privilégio. Tive o privilégio de conhecê-lo. Pô, que honra. O Douglas, eu tenho a leve honra de falar que era meu amigo. Ele foi o primeiro profissional do meio que me tratou como profissional. Conversava comigo e me tratava como profissional. Ele me conhecia da Devir, que eu ia jogar na Devir. Joguei várias vezes na Devir. Eu joguei Magic tipo 6 meses antes do Magic sair como comercialmente aqui no Brasil. Eu conhecia o pessoal de lá, conversava. Quando eu comecei a trabalhar na Dragão Brasil, o Douglas continuava conversando, mesmo com todas as dores de cabeça. E ele foi a primeira pessoa do mercado editorial em geral que me tratou como profissional. Me tratava como profissional. Dava apoio, incentivo, conversava e tudo mais. Eu falo, assim, teve um ano que foi um ano muito ruim na minha vida, porque teve uma série de falecimentos, um atrás do outro, né? Chegou uma hora que eu falei, eu não aguento mais eu não tenho condições mais de ir em velório, eu não tenho mais condições de sepultamento, e um deles foi o do Douglas. Eu não consegui, porque eu falei, cara, já morreu minha mãe, morreu minha tia, morreu minha madrinha, morreu não sei quem, morreu o Douglas. Eu falei, cara, estão morrendo pessoas que são importantes para mim, e o Douglas era uma pessoa importante para mim. Tá? Então, eu tive a honra e a felicidade de conhecer o Douglas, de estar trabalhando e ter o Douglas como um profissional do mercado que eu estava trabalhando, ter que conversar com ele. Quando ia na Devir, ia lá para bater papo, fazer trabalhos com ele, ter problemas com trabalhos com eles, resolver problemas para mim, sabe? É uma das pessoas que eu tenho a felicidade de falar que conheci muito bem, tá? Eu acho que, se vamos falar assim, vamos homenagear uma pessoa, você tem que escolher uma pessoa de todo mundo aqui no RPG, tem que homenagear uma pessoa pro dia do RPG, com certeza é o Douglas, assim, não tem a menor discussão. Inclusive, o dia do RPG é 24 de fevereiro, por ser a data de aniversário dele, né? Sim. Eu entrei na discussão quando o pessoal fala, vamos fazer o dia que ele morre. Não, vocês estão malucos, gente. Vamos falar do dia que ele nasceu, cacete, aniversário do cara, né? Eu tava nessa discussão quando o pessoal falou de fazer o dia do RPG nacional. Que interessante, que maneiro. Marcelo, eu acho que você também conheceu o Douglas, não? Eu acho que eu conheci mais Não foi ele também que organizou o RPG Com? Não. Não, é que é outro Douglas, né? É o Douglas 3, é o terceiro Douglas. Não. Então não conheci o Douglas. Não. Ele deu muita força no RPG Rio.
e o internacional no comecinho. As iniciativas que a gente tem no começo dos anos 90 é tudo o Douglas envolvido. Tudo Sabe? dele, internacional nasceu com ajuda e tudo mais. Eu tive o privilégio de conhecer, né? Mas eu era do Rio, de São Paulo, não tive essa proximidade que o Saladino teve, mas troquei ideia, tudo mais. Isso é fantástico, uma pessoa com outra cabeça. Um dos trabalhos que eu mais amei na minha vida fazer, e que deu uma dor de cabeça gigantesca, foi este livro aqui. Eu traduzi este livro aqui, tá? Domínios do Medo, de Ravenloft. Ele foi a versão segunda edição de Ravenloft para D&D, né? Acho que aqui já é a terceira, não, é a segunda. Aqui é a segunda. Quem me passou esse trabalho foi o Douglas. O Douglas falou, não, Saladino, você que vai fazer, você conhece, ele sabia que eu gostava e tal, né? É um livrão, né? Putaria. Na época não era uma coisa fácil de tradução, você não tem ferramentas de tradução que você tem hoje, internet, biriri, bororó. Tem um monte de história engraçada disso aqui, porque eu conversei com a editora original desse livro, quando eu estava traduzindo, porque eu achava erro no original. Eu falava, e aí, o que eu faço? Eu mantenho o erro, eu arrumo o erro. Aí eu mandava e-mail para a editora, Cindy Rice, né, na época, e ela me respondia, demorava, né? Pra você ter uma ideia, era na época que e-mail demorava. Sabe? E aí ela falava, por exemplo, eu achava, nesse mapa aqui saiu com o nome errado. Ela, sim, eu sei, eu briguei com o pessoal aqui, fiquei gritando, não sei o que, pode mudar do de vocês, sabe? Eu falei, tem uma coisa aqui, o Strahd, ele é citado como necromante, mas no primeiro nível ele não tem nenhuma magia necromante. Ela, é mesmo? Pode botar aí que você quiser, sabe? Tinha essa coisa aí, sabe? E é um dos trabalhos que eu adorei fazer, eu amei fazer isso aqui, eu adoro fazer isso aqui, adorei. E que quem me passou foi o Douglas, então, né? E você que está ouvindo, não se esquece de seguir o Covil do Dragão nas redes sociais. A gente está no Instagram com Covil do Dragal, Covil DU Dragal, e no Blue Sky também. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, que a gente tá fazendo live toda quarta-feira às 20 horas. E também sai o podcast lá, você vai poder ouvir pelo YouTube Music. E também segue a gente no Spotify, deixa ali sua avaliação de 5 estrelas. Se não for 5 estrelas, não quero. E aí também pode seguir a gente no seu agregador favorito, para poder ficar sempre atento ao podcast, que vai sair toda quinta-feira. A gente agora não é mais quinzenal, esse ano a gente é semanal. Quinta-feira de noite, por volta das 20 horas também, sai episódio. Então você tem quarta e quinta para ver conteúdo novo do Covil do Dragão. Segue a gente agradece. Vejo você lá. Vamos falar do lançamento de D&D 3.0. E eu acho que esse aqui vai dar pano pra manga, hein? 3.0, Pera, né? 3.0. 3.0. Foi que Eu ano, vi 2.0. 99, né? 99. Mas aí é o 2.0. Ou você tá falando do Advanced Dungeons and Dragons, que foi lançado no Brasil? Não, no caso é a terceira edição mesmo, depois de AD&D. Terceira edição, 99, foi a terceira edição do Brasil, que saiu em inglês. E no Brasil sai quando? 2000? Foi tão rápido assim? Não, né? Não lembro, cara. Não lembro. Demorou um pouco pra sair, O que a tradução... 3.0 eu tive todo em inglês, então não... demorou um pouco pra sair, a tradução deu muito trabalho. Não é que deu trabalho porque ela é complicada, é que organizacionalmente foi meio complexo isso. Era muito engraçado porque eu acompanhava isso em paralelo, né? Ficava vendo, o pessoal tá fazendo lá, vai sair o livro lá, tal, né? Sendo que a gente antes tinha acompanhado o lançamento do D&D 3.5, que o pessoal hoje não lembra, não tem como saber como foi a chegada do 3.5. O Shimu lembra, obviamente, né? Que assim, quando a gente começou a jogar, existia o AD&D, o Advanced Dungeons and Dragons, com regras já, estavam lá as regras do AD&D. E por muito tempo, muito tempo, aquelas eram as regras do D&D, do AD&D. Aquelas eram existe coisas que você sabe que existe, sabe? Né? A lua existe, o sol existe, não sei o quê, e as regras do AD&D. Então, essa coisa do quando vai sair uma terceira edição era coisa de maluco, sabe? Só começou a ter uma conversa dessas quando a Wizards of the Coast tirou a TSR da falência. A TSR, que era a empresa que fazia
a Tactical Strategy Resources, é uma coisa assim, Readings, não lembro direito, era a editora que fazia o AD&D. E eles estavam com uns problemas de gerenciamento absurdos, de lançamento, de criação. Assim, o AD&D caminhava em passos largos, com pressa, de patins, na descida para falência, sabe? Tanto que o último AD&D, na última edição, assim, não é edição, né? Tiragem AD&D, que foi aquele AD&D da capa preta, né? Que é o livro do jogador da capa preta e tudo mais. Esse aqui, né? Esse. O papel já não era o mesmo. O acabamento já não era o mesmo, o pessoal já tinha reparado, né? Porque se você pega o anterior, né? O livro do Playing Book, por exemplo, anterior, você vê que um era papel coxa brilhante, o outro não, né? As imagens internas, a capa tudo bem, ainda era de Jeff Easley, legal, mas, porra, por dentro não, né? Então o pessoal já estava percebendo que o D&D estava em queda, como o Saladino falou. E várias decisões administrativas, várias decisões da editora foram péssimas. Assim, tem várias coisas que a gente como jogador não tinha a menor ideia de que estava acontecendo. Teve algumas das últimas administrações. E tinha o vampiro, né? E tinha o World of Darkness, né, cara? Que tava. Então, sabe? O pessoal também, né? Sabe, você tinha. Mas eu acho assim, eu sou uma pessoa que eu não acho que um jogo mata o outro, sabe? O que eu acho que mata é má administração mesmo, tá? Não, mas assim, não mata, cara, mas ele, assim, as pessoas nessa época, elas começavam a estar mais embicadas no primeiro emprego, em faculdade. Então o tempo de jogo já era mais reduzido que quando a galera tava só em escola, adolescência e tudo mais. Então o espaço de jogo era reduzido. Então, às vezes, você tinha que escolher. Galera, vamos jogar isso ou isso? Vou jogar esse ou esse. Vou jogar esse. E a questão também, tem uma coisa, tem vários livros contando isso, sobre Dungeons and Dragons e tudo mais. A última administração fez um esquema de distribuição de livro que era um negócio, parecia um esquema de pirâmide, tipo, eles vendiam uma tiragem inteira, antecipadamente, como se fosse um empréstimo, para uma distribuidora. A distribuidora distribuía do jeito que ela queria e depois a editora tinha que pagar, a TSR tinha que pagar para a editora, porque era como um empréstimo. Fazia uns rolos ali em que as vendas dos livros não traziam nenhuma sustentabilidade para a editora. E aí começava a lançar livro atrás de livro, e aquilo não gerava retorno para eles. Aí chegou uma hora que, como empresa, a empresa estava com um rombo gigantesco, não podia lançar mais livro, não podia fazer mais isso, e ia levar o AD&D a sumir. O AD&D ia ser um produto de uma empresa falida. E aí você tem, especialmente Peter Edgson, que era um dos CEOs da Wizards of the Coast, que já estava no auge por causa do Magic. Né? Magic voando, né? Magic voando na década de 90, voando. Isso. E aí ele resolveu comprar comprar o AD&D, né, comprar toda a estrutura do AD&D da TSR. Aí o AD&D viria para a Wizards of the Coast, que seria um produto deles. E foi aí que começou a ter a história de, os caras estão comprando, eles vão lançar a terceira edição. E aí começou toda a história de terceira edição, e que foi quando saiu a terceira edição do D&D, o D&D 3.5, e depois saiu aqui no Brasil. Por conta dessa compra e recuperação da editora pela Wizards of the Coast. Então, a terceira edição de D&D é a primeira sob o comando da Wizard, então. Exatamente. Chega um pouquinho depois aqui no Brasil. É pouco tempo, tá? Foi muito pouco tempo mesmo. Em 2001 a Davy já estava lançada. Mas quando a Wizard compra, eles fazem uma coisa muito genial. Isso eu não posso tirar o chapéu. O cara não só, como é que a gente vai fazer aqui para trazer esse troço de volta aqui e as pessoas ficarem conectadas e querendo cada vez mais esse produto. Então aí vem a história, uma coisa que eu acho que muita gente não se ligou muito. E junto com o D&D terceira edição vem duas coisas. Primeiro, você podia fazer livros e colocar um selo de compatibilidade. Exatamente. É a licença D20, tá?
por esse selo, você só não podia botar no seu livro regras de criação de personagem nem de passagem de nível. Ou seja, e tinha que escrever, este livro precisa do livro do D&D, tá? Mas fora isso, você podia fazer o seu cenário, sua aventura e fazer uma classe nova e podia fazer. E isso moveu uma quantidade grande de editores e uma hora por outra, não sei se vocês perceberam, você olha pros anos 90, todos os RPGs que existem. É tudo D20. É tudo D20. Nossa, tinha muito D20. Nossa, D20 Modern, D20... Nos anos 90, tem uma miríade de RPGs, tá? De Enico. A gente chega em 2005. Na primeira década dos anos 2000 é brabo. Cara, não tem mais nada. Quase não sobra mais nada. Por quê? Aí teve aquela coisa. Quando a Wizards fez isso, e ela foi inteligente fazendo o sistema D20, ela viu uma coisa que a TSR não viu na época. Enquanto a TSR tentava apenas vender o jogo, a Wizards queria criar um cenário onde o jogo fosse um produto, sabe? Eu lembro do Peter Atkins quando o pessoal falava, nossa, perguntaram pra ele, mas você tá abrindo pra qualquer um fazer jogo com D20? E se alguém fizer um jogo melhor que o seu? Ele falava, eu vou lá e contrato ele pra fazer jogo pra mim. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Eles montaram uma equipe bem robusta. Veio o Crawford depois, veio uma galera que hoje em dia tudo cria do tops do Pathfinder, da Paizo, entendeu? Então, assim, eles mandaram muito bem, né? Concordo com o Marcelo. Eles também surfaram no boom do começo das comunicações via internet, tanto que o Players Handbook veio com um CDzinho para você poder fazer a ficha para você no seu computador e tal. Veio a Adventures League, o primeiro ali, né? Nem chamava de Adventures League, chamava outro nome. Era outro nome. Era um outro nome no começo. Que era tipo o embrião do jogo organizado, que você podia jogar com um personagem só em várias mesas diferentes. Que era uma organização da RPG Network. Isso. Tinha uma RPGA, eu acho. Isso, que nos convenções começaram a bombar, porque você ia e jogava em qualquer lugar dos Estados Unidos com o mesmo personagem, entendeu? Nos eventos de RPG, né? Então começou a ter aquela comunidade, né? Começou a construir uma comunidade ali em volta. Então, eles tiveram muito sucesso nisso daí. E uma coisa que eu vejo no D&D Terceira Edição como game design, tá? Como consumidor e como game design. Foi uma das primeiras vezes que o AD&D, além dele te dar as regras, ele te fala, você joga um D20, soma, não sei o que, joga de elfo, de guerreiro, de caramba, quatro. Ele te dava o cenário e ele falava, é assim que eu fiz as regras funcionam assim, eu fiz isso assim, eu fiz isso assim, eu fiz isso assim. O D&D Terceira Edição tinha a postura de, além de te dar o jogo, te explicar como você faz. O Monster Manual, o primeiro Monster Manual do 3.5, ele te dava passo a passo para você criar seu monstro. Para você criar um Undead assim, é assado. Você usa assim, você soma isso, o taco é assim. Não é o taco, né? O bônus é assim. Né? Ele chega a dar um template. Você quer botar um Undead, uma criatura sua. O template de Undead era assim. E não é só isso. Isso era bem legal, cara. Eles te mostravam, eles te mostravam e incentivavam a mostrar como que eles criaram a mecânica. Sabe? Classe assim, uma classe guerreira ganha mais um a cada nível, eles deixavam claro para você como você fazia as coisas, porque aí aquilo é uma forma de construir um mercado para consumir aquele material, sabe? Se eu sei como, eu comprei o meu D&D Terceira Edição, já abriu o sistema, né? Abriu o sistema para você, abriu o sistema, né? Eu já vi lá os bichinhos, mas eu quero fazer outro jogo com o D&D 3.5, eu posso fazer porque eu sei fazer. Eles não tinham a postura só de vender um produto pronto. Eles estavam te mostrando como você fazer. E era uma coisa interessante que o Crawford falou, que bate muito com o que você falou, que ele fazia assim, o nosso sistema, ele é feito para você jogar. E as regras para você usá-las do jeito que você achar melhor. Então, o que acontece? Mas você, para modificar as regras, você tem que sabê-las, entendeu? Então, você tem que saber das regras para você poder modificá-las. Exatamente. Né? E isso foi uma coisa que eu critiquei muito quando saiu a quarta edição do D&D, que eles davam tudo pronto.
pronto, bonitinho. E se você quisesse alguma... Demorou muito, mas muito tempo mesmo, e muita gente reclamando, para eles explicarem como que vocês mudavam as coisas que eles apresentavam para o jogo. Como que faziam monstro, essas coisas. Demorou muito tempo, sabe? E eu achei assim, poxa, tava tão legal antes, fizeram de outro jeito assim, sabe? Eu meio que pulei a quarta edição. Se eu tive ela, eu cheguei a Eu fiquei ler. sabendo que teve uma quarta agora que vocês contaram. Não sabia, não. Mas É porque entre o 3 e o 5 sempre tem um 4, né, cara? Então. Às vezes, né? O Windows 8 e o 10 não tem o 9. Mas É verdade, isso não teve o 9, né? Os caras seguiram a regra Microsoft. Mas voltando lá atrás, sabe? O D&D, ele sempre foi... Quer dizer, né, o D&D... A ideia do D&D Dungeons & Dragons é que ele fosse algo que movesse o mercado. Desde o começo. Ele foi um dos primeiros RPGs. Foi o que... Sabe? O final da segunda edição da Advanced Dungeons & Dragons, ele não estava fazendo isso. Ele estava só... O pessoal estava maluco, batendo cabeça. O que a gente vai fazer? Eles não estavam... É porque eles não entendiam mais o público-alvo deles, o Saladin. Na verdade, é isso mesmo. Eles não entendiam. O Wizard, ele sabia, por causa do Magic, que jogava gente jovem e tudo, ele sabia que o pessoal não tinha mais saco para calcular to hit Armor Class 0, entendeu? Taco. Não tinha mais saco para isso, para fazer esse... Então, cara, é tudo conta pra cima, entendeu? É mais. Nada de quanto menor o seu AC, melhor, porque o teu hit é o teu taco, né? O teu hit é tanto. Então, sabe? E tinha aquela coisa de vamos fazer um jogo pro pessoal jogar? Vamos fazer um jogo pro pessoal jogar? Pô, sabe? não vamos ter 9 tipos de Seventru diferentes, entendeu? Sabe? Vamos ter 3, Fortitude, Reflexo e Wisdom. É verdade, né? Tinha um monte. Tinha um só pra sopa de dragão. Só pra dragão, um só pra spell, um pra heads, staves e eram 5. Eu acho que eram 5. Mas assim, o que eu me lembro que era engraçado é assim: o seu personagem, ele podia tomar uma bola de fogo, tá? De uma magia. Ele podia tomar uma bola de fogo vinda de uma varinha mágica. E ele podia tomar uma baforada de dragão. Os 3 efeitos eram basicamente a mesma coisa. Eram 3 Seventros diferentes. Você podia ter mais ou menos chance de escapar de uma bola de fogo de um dragão, uma bola de fogo de uma varinha, de uma magia. Quer dizer, não fazia muito sentido as coisas, sabe? E eu nem vou entrar na questão do Bend Bars Lift Gates. Cara, sabe o que é? Fazia sentido, mas era fechado, cara. O novo, as pessoas não queriam mais saber disso, entendeu? Queria saber assim, meu irmão, se rolar uma bola de fogo de uma variante, um soco de dragão, corre. É isso, se joga. Então o que vai contar? Destreza. Por quê? Aí é que a gente tem uma mudança de forma de entender o RPG como RPG, sabe? O AD&D segunda edição, ele tinha uma coisa que ele era muito reminiscente do Nós versus Eles. Ele era um jogo de tabuleiro em que os jogadores tinham que vencer o mestre, sabe? Ok, ele foi mudando, eu sei disso, mas tinha muita coisa disso na forma de pensar o jogo, na forma de criar o jogo, sabe? Muitos dos suplementos e cenários tinha muito... O que eu vou colocar aqui para enfrentar os jogadores? Não necessariamente de acordo com a história. O Ed Greenwood reclama muito disso. Ele reclama que quando ele tinha que escrever coisas, os caras chegavam e falavam, olha, tem que ter esse monstro aqui, tá? Na história. Mostrava a imagem, ele que se virasse para colocar aquilo. Ele fala... Não sabia que era assim, não. Ele fala num dos vídeos dele que ele conversava com o responsável pelos romances de Dungeons & Dragons nos anos 90, e que chegou uma época que a TSR chamava as pessoas para escrever livros de Forgotten Realms, de Dragonlance, e já estava a capa pronta. Ele falava, vocês tem que usar essa capa aqui, tá? Faz a história aí, mas tem que ter essa cena aqui, tem que ter no livro, sabe? Porque já tinha... Assim, é uma questão de organização que não estava muito legal. E com a virada pro 3.5, o jogo ainda tem um pouco disso. Mas aí eles começaram a ver que vamos fazer um jogo pro pessoal jogar, pro pessoal ser herói, pro pessoal... Uma coisa que eu vejo algumas pessoas reclamar é que os personagens na terceira edição, eles são muito heróicos, fazem muita coisa, sabe? Comparativo com a segunda edição, com a AD&D e tudo mais, os personagens ganharam muito poder. Muito poder, fazem isso. Mas é porque a ideia não é mais você fazer um jogo de mestre contra jogador. É você fazer um jogo para as pessoas desenvolverem a história, para as pessoas viverem a história, para as pessoas fazerem coisas. As classes e as raças estão lá para você ter coisa o que fazer.
E desculpa ser o chato do rolê. Concordo completamente com o Saladino, mas também tinha cabeça empresarial na coisa, né? Cara, Sim. as pessoas se tornaram, com a internet, se tornaram muito imediatistas. O cara não vai ter paciência mais de ter um mago que rola 1d4 hit points no primeiro nível e faz uma magia e depois lamba, entendeu? Não, ele vai querer um mago que rola um D6 de hit points, que faça 2, 3 magias por dia, entendeu? E ainda se vira bem com uma adaguinha. Por quê? Porque as pessoas começaram a ser muito imediatistas. As pessoas, com a vinda da internet, com a vinda dessas, começaram a querer respostas mais rápidas, entendeu? Mais ali a curva, né? Menos acentuada das coisas, entendeu? E o pessoal queria vender, né, cara? Tem isso, né? Sim. Eu falo, a parte da venda eu acho ok. Eles realmente souberam fazer isso apresentando esse tipo de produto. Porque a administração anterior, meu Deus do céu, as ideias que eles faziam. Meu Deus do céu, é. Eu preciso confirmar aqui se vocês não estavam lendo minha mente uns minutos atrás, porque teve pelo menos umas 2 perguntas que eu pensei em fazer que na sequência vocês começaram a responder antes de eu perguntar. Eu queria dizer... o caminho natural das coisas pensar. Eu preciso dizer que o meu poder secreto é ler mente das pessoas à distância. Porque quando o Shimu tava falando sobre o efeito com a comunidade que a Wizard colocou, usando já da internet, ele começando a ganhar espaço na casa das pessoas, isso fez, e principalmente, né, nos Estados Unidos ali, me fez perceber, eu ia perguntar, tipo, em que parte ali teria feito o D&D se tornar sinônimo de RPG nos Estados Unidos, e quando ele começou a falar disso, eu meio que senti como uma resposta, porque eu falei, pô, faz todo sentido. O impacto gigantesco que os caras tiveram. E o lance do game design, o Saladino, que tu comentou, também eu ia perguntar sobre que diferenças mais impactantes do jogo, assim, que a Wizard lançando tiveram. E, bom, vocês falaram bastante sobre, então faz total sentido também o impacto do sucesso. Para vocês terem uma ideia de como que a administração do AD&D, né, a administração da TSR estava perdida, né, com algumas coisas, eu vi um documentário em que eles mencionam que a associação que detém, o que protege a propriedade intelectual do Tolkien, que mantém as coisas do Senhor dos Anéis, tudo, sabe que o filme do Senhor dos Anéis foi feito com consultoria deles e tal. A série do Senhor dos Anéis de Poder também foi, apesar de ser divergente, tá? Mais história. Mas tem um grupo, uma associação, um pessoal que mantém a propriedade intelectual do Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis especificamente. Chegou uma época, nos anos 90, em que eles foram conversar com a TSR para fazer o RPG oficial do Senhor dos Anéis. Tinha o MERP antigo, o Middle-earth Role Playing Game, né? Que, né, eu não lembro qual editora que fazia, se você acha GURPS complicado, procure MERP, você vai achar muito legal para ver MERP. É a ICE, não era a ICE? Era a ICE que fazia isso. Aí chegou uma hora que esse grupo de propriedade intelectual queria que a TSR fizesse o RPG oficial de O Senhor dos Anéis, né? Aí a pessoa que negociava falava, a gente faz. Só que, né, aí veio o problema, só que a gente só faz o RPG do Senhor dos Anéis se a gente puder escrever a nova trilogia do Senhor dos Anéis. Não. Que isso? Aí você imagina, a família já foi daquele jeito com o começo dos filmes. O que vocês acham que eles pensaram na hora? Eles falaram... Assim, é pior do que aquele desenho animado. Eles falaram um fragoroso não obrigado, tchau, um abraço. Caraca. Aí você para pra pensar, né? Você está administrando uma empresa que faz o RPG, né, diante do mercado, você tem a oportunidade de fazer o RPG do Senhor dos Anéis, que é uma coisa importante pro mercado, divulgação, papapá. Você vem com uma palhaçada dessas, eu vou escrever a nova trilogia do Senhor dos Anéis. Nossa, eu queria ter a autoestima da TSR, sério mesmo. Muita autoestima, cara, que isso? Olha o perigo da autoestima aí. Mas isso acontece, né, cara? Você não vê aí acontece. Você não vê aí a Prime Video usar o Anéis de Poder? Também fizeram recriar um monte de coisa. Sabe? Né? Saudoso. E assim... Saudoso Christopher Tolkien tinha razão. Tinha que segurar ali na rédea curta. É o olho do dono que engorda o boi. O Christopher Tolkien, ele tava nas negociações dos filmes, né? Dos filmes do Peter Jackson, ele tava. Tava ali. Tava ali. Mas acho que do Hobbit pra frente ele já não fez nada, né? Já tava bem velhinho também. Né? Já não... Aí o pessoal que já tava abaixo dele, assim, libera. O negócio é money.
né? E aí é que tá, é uma administração mal feita, né? Pô, cara, ainda bem que os caras não aceitaram nenhum absurdo dele. Não, agora fiquei curioso. Imagina como é que ia ser a outra trilogia do Senhor dos Existe ia ser o novo Aragorn, né? Eu acho que eles verdade. Aragorn. O Flint é o É o Gimli. filho do Aragorn. Eu acho que eles estavam com essa confiança toda porque uma das linhas de produtos da TSR que estava indo muito bem eram as de romances. Eles tinham emplacado acho que 3 ou 4 direto romances de Dungeons and Dragons que estavam na lista dos mais vendidos, que eles tinham lá. Então, eles estavam achando que eles estavam abafando, né? Então, eles estavam com essa confiança toda. Eu adoro os romances de Dungeons and Dragons. Adoro, tem um monte aqui. Sim, é bem bacana, bem bacana. Também gosto. Tá? Mas você chegar e falar, vou escrever a nova trilogia do Senhor dos Anéis, Vou me sentar na mesa ao lado do Tolkien, aí tu tá, né? falar com o filho do Tolkien. Falar com o filho do Tolkien. Mas olha só, escrever. olha só. Mas eu aprovo uma fanfic, né? Usando aí o que o Marcelo falou, que o Drizzt é o filho do Aragorn. Eu acho. Eu vejo algo grande aí. Você que tá aqui, oportunidade única. Você pode fazer parte do Éter, do esquema tetraedro regular. O esquema tetraedro regular, que não é pirâmide, você pode expandir o público do Covil. Ajude a gente a crescer. Você apresenta o nosso conteúdo para 1 ou 2 amigos seus, ou 5, ou até 10, e comenta nas nossas redes sociais que você fez parte deste querido esquema completamente legal. E a gente vai te agradecer nominalmente no programa seguinte. Ajude o Covil a crescer. Você que conhece seu amigo, sabe que ele vai gostar de algum tema, de algum programa nosso, manda pra ele, pede pra ele ouvir. No YouTube é direto, no Spotify é de graça, então faz esse favor aí e faça parte você também, seja um membro Gold espalhando para 10 amigos, ou um membro Cobre espalhando para 2 amigos, e a gente vai agradecer igualmente. Não perca a oportunidade, faça parte do Éter você também. Mas a gente falou tudo isso da terceira edição para conceitualizar, para deixar claro o impacto que foi chegar à terceira edição, do AD&D para a terceira edição. Falando em OGL, né? Falando em Open Game License, né, cara? É verdade. Fala do OGL, que foi o mais importante do que eles criaram na época, ou não? Não é isso tudo? É a grande furada que eles deram. Eu não diria que foi furada, sabe? Eu acho que foi uma coisa que eles não pensaram, porque quando eles fizeram o D20, o cara foi muito esperto, fez uma licença, escreveu lá nos termos bem pequenininho, a gente pode encerrar esse troço quando a gente quiser. Tá? Tanto que quando sai o D&D 4, eles encerram a licença D20, tá? Mas a licença OGL, ela é totalmente diferente da licença, não tem nada a ver com a licença D20, a licença OGL é na qual você torna público e gratuito e open source partes do sistema. Exatamente isso. Então tu tem todo uma mecânica, todo um núcleo do sistema e algumas coisas que eles isso aqui não é, isso que é, eles foram, ela é bem extensa e complicada. Só que a OGL eles deram uma mancadinha de não botar um direito de revogação. Tá? E aí... Eu vou te dizer uma coisa. E não foi mancada, tá? Isso foi proporcional. Foi proposital, tá? Mas isso é que aconteceu uma coisa que eles não esperavam, tá? Alguém pegar aquele pedaço de sistema, aquele troço todo que é uma base bem boa e fazer o seu próprio RPG que seria um derivado do DA que nasce a história de alguns outros RPGs, como, por exemplo, o nosso nobre Pathfinder. Então, e apelidado de 3.75. É o 3.75. Eu nem tinha me ligado nisso, é verdade. Abriu essa brecha aí. A diferença da licença do D20 para a licença OGL, ela foi proposital, tá? Por quê? A gente conversou muito com os caras que fizeram isso, tá? Então eu sei disso. O D20 é nosso. Eles falavam, o D20 é da Wizards of the Coast. Então se a gente quiser depois revogar, a gente revoga. Mas a gente vai fazer o OGL pro mercado. A ideia é para fazer pro mercado, tá? Mas o D20 é nosso, tá? E ainda dentro do D20 você tinha as coisas de Dungeons and Dragons, que era de Dungeons and Dragons e era deles. Então, a ideia deles era realmente fomentar que tivesse bastante OGL, mesmo que o pessoal pegasse o OGL, copiasse o D&D fazendo um OGL-like. Ele falou, beleza, desde que tenha. Porque se você tem um jogo que é parecido com o D&D, você ainda leva as pessoas a procurarem o D&D. Então, se você fizer
o sistema OGL gratuito e eterno, tipo, pra sempre, você pode fazer o que você quiser aí, ele é uma referência ao teu jogo. Então as pessoas vão falar, tá, isso aqui é baseado no Dungeons & Dragons. Então eu vou ver o Dungeons & Dragons. Porque a mentalidade dele era que isso era uma forma de acorrentar esse jogo gratuito a sempre existência de um D&D, tá? Era uma forma assim, ó, a gente tá dando isso pro jogador porque a gente quer que o jogador faça, que crie e tudo mais. Ao mesmo tempo, pra aproximar mais o cenário de RPG do D&D. O mercado de RPG D&D. E aí aquele boom que tinha rolado no início dos anos 2000 com o 3.0, imagino que foi ainda mais catapultado, né? Não, a GSL, que foi a licença que permitia você usar as coisas do D&D mesmo, fazer coisas compatíveis do D&D, botar lá que isso aqui era totalmente insegura, entendeu? Ou seja, juridicamente é assim, isso aqui é um risco, vou me ferrar se eu fizer isso. Então ninguém quis fazer nada usando a GSL, que foi a sucessora da licença dele. O que as pessoas foram fazer mesmo, não dá pra fazer produto com selo D&D, que isso aqui é uma furada. Porque tinha coisas que eles queriam manter pra eles. A licença em si era insegura. Você podia tomar um prejuízo do caramba, ele podia cancelar e você ficar com um produto e não poder mais vender. Tinha um monte de coisas que eram problemas, né? Eles montaram depois. Recentemente, eles fizeram aí, a Hasbro lançou a OGL, que eles depois lançaram e deslançaram, né? Tipo, eles lançaram, todo mundo criticou, eles tiraram, falaram, não, vamos rever. O negócio porque aqui é 3.0, o pessoal 3.0, no finalzinho dela, ali no do 3.5, na verdade, o pessoal já estava começando a se desentender lá dentro. Sim. Então, porque muita gente já começou a sair, entendeu? E isso também deu margem para a paz ser o que é hoje, né? Então, aí vem a quarta edição, que divide opiniões. Tem gente que ama, eu conheço gente que adora a quarta edição, eu conheço gente que odeia a quarta então edição. traz aí pra gente trocar uma ideia. Não, é assim... Sabe, que ama. Marcos Bin, um ilustrador, amigo meu, adora a quarta edição. O Alazarel adora. Ele adora a quarta edição. Então, na quinta edição, eles modificam bastante coisa, mais com elementos da quarta. Muita coisa que o pessoal gosta muito da quinta edição, que torcia para a quarta edição, tinha na quarta edição. Sim, né? sim. Tinha muita coisa de lá, entendeu? Da quarta edição na quinta edição. E aí, já chegando a essa questão de como agora era Hasbro, as regras tinham que mudar, né? E quando eles trabalharam bastante nessa OGL, lideradas por aquela pessoa que era a CEO na época, né? Aquela senhora, que não vou dizer o nome, que não deve ser nomeado, Margaret Thatcher? Entendeu? Ela, a Hasbro, né? Ela montou uma OGL altamente predatória. Sim. Que ela podia, entre linhas, tomar o que é teu na hora que ela quisesse, irrevogavelmente. Não é que ela podia tomar. O que você fizesse era deles. Então, ela podia tomar na hora que ela quiser. Tipo, vai ganhando aí. Se eu achar que tá despontando muito, agora é meu. Um beijo, um queijo. Tu ia trabalhar de graça. Entendeu? Né? Altamente predatória. Altamente predatória porque não era na cara. Você tinha que ler as entrelinhas, entendeu? Pra descobrir isso daí. Não era assim tão na cara. Só que a galera leu, né? E aí teve uma repercussão por causa do pessoal do Critical Role, que também não gostou. Não, o pessoal do Critical... Não é que o pessoal do Critical Role não gostou. Tinha coisas ali que foram feitas de sacanagem contra o pessoal do Critical Role. Exato. Não gostou porque eles tinham criado muita coisa com o sistema do D&D, né? Sabe? O Aldermont, né? Muita coisa de Exandria e tudo mais, né? E tinha uma... Nessa que você tá falando, nessa licença que você tá falando, tinha uma cláusula lá que falava que se você fosse criador de conteúdo na internet, né, conteúdo online, tudo bem, você podia usar D&D, mas se você tivesse um rendimento acima de um valor X... Isso. Você teria que dar uma porcentagem para eles. Esse valor X que estava lá era o valor mínimo do vídeo com menos valor que o Critical Role teve. Então eles foram lá, pegaram os vídeos do Critical Role, pegaram o vídeo que deu menos retorno para eles, calcularam lá, esse aqui deu tanto de retorno. Então, a partir desse retorno, a gente cobra. Ou seja, era praticamente uma cláusula para cobrar dinheiro do Critical Role, sabe? Velho, que isso? Era muito predatório. É maluco. Caraca. E aí, fala, Marcelão. É por isso que o pessoal sai pela tangente, né? Tá? Que são o OSR.
alguém maluco lá pega todas as regras das primeiras edições do D&D, escreve elas com as próprias palavras, né? Não Codifica e atualiza. Cada um começa a fazer o seu próprio, né? Tem o Black Flag, tem a Black Flag. Porque quando você reescreve com as suas próprias... Como o sistema não tinha uma patente que protegesse o sistema, desde que você não copiasse o escrito, você pode usar à vontade. Porque tinha uma lógica, isso me explicaram, lá, né, na parte legal americana, que você não patenteia matemática. Você não pode patentear. Você não pode patentear sistema de jogo. Você não pode. Você não pode. Pode, só que o problema da patente é que ele é cara e dura pouco tempo. Tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu fui atrás de um sistema que é DC Heroes RPG da Mayfair. Eu chamo mesmo, né? E vendo nesse inteirinho, conversando com o pessoal, eles falaram, olha só, cara, isso aí tá tão difundido que é melhor você fazer o seu. Pega você, fala que rola 2d10 somando, só não coloca o nome. Isso os caras falando, que fizeram o Blood of Heroes, que era seria uma quarta edição desse sistema. 2 dados somando, que explodem se forem iguais, e 1 em 1 é uma merda, e só não bota o nome de column shift, né, que é a tabela, modifica a tabela, os nomes, a nomenclatura e tudo mais, porque a gente não pode fazer nada em relação a que o seu sistema use 2d10 somados e que tenha atingido um número-alvo em uma tabela. Interessante. Por exemplo, você não pode registrar matemática, é o seguinte, eu não posso, não pode se registrar, você falar, você usa um dado de 20 lados e você soma mais um bônus para poder acertar um número-alvo. Você não pode registrar isso, mas você pode registrar a forma com que você descreve isso. Se eu não falar número-alvo, se eu não falar bônus de dado, se eu falar que você arremessa um dado, pega o valor resultante e coloca adicional para chegar num valor patamárico, eu posso fazer esse sistema. O próprio posso usar igual ao anterior. Pode. Não ir tanto assim, mas pode. É só você se reescrever com suas palavras. Exatamente. Se eu descrever o Dragonbane da Free League, ele usa um D20 mais bônus de mais um número para atingir o número-alvo. Só que eles fazem, como os atributos são altamente parecidos com os de D&D, força, agilidade, constituição, né? Em vez dos atributos que tem número alto darem um bônus X, ele dá um dado X. Então, por exemplo, se você tem um número alto, ele dá um D6 de bônus. Então você rola um D20 mais um D6. Você percebe? Você tá falando usar o Dragonbane? Dragonbane. O Dragonbane não é o que a Tria trouxe no início do ano? Mas o teste dele... O teste dele é Roll Under, pra perícia, eu tô falando de ataque. Ataque você pega o D20, aí dependendo do seu atributo você tem um bônus ali e você soma pra você atingir. Show. Pra você gerar o seu número alvo pra baixo. Tudo bem. O que eu tô querendo dizer é que você pode fazer, em vez de ser bônus de atributo, dado bônus de atributo. É que a gente fez uma live montando a fichinha que eu apoiei, fiquei muito empolgado. Tudo bem, eu entendi o que você falou aqui. O Dragonbane é Roll Under. Vou reescrever meu RPG todinho. Ele é Roll Under, você tem um número dali pra baixo. Você não pode... A direitos autorais protege a forma como está escrito. Exatamente. Então é o contexto todo da frase. Para fazer o seu personagem, faça o seguinte. Passo 1, passo 2, passo 3. Você tá descrevendo um texto. O cara põe a mesma coisa, com os mesmos passos, tá? E a frase diz a mesma coisa, aí você tá copiando, entendeu? Deve dizer de uma forma... É um pouco parecido com a definição de plágio de música. Tem todo um método falando tem que ter tantos acordes de tal forma, de tal jeito. Eu só fazer uma parte disso, porque o bônus de dado entra no dano, tá? E não no hit. No 2 hit. O 2 hit é o D20, você tem que pegar no Dragonbane, você tem que pegar o número alvo dali pra baixo. E no dano, tem o dano da arma, que é um D12, e aí entra o dado bônus de um D4, entendeu? Então ele não dá bônus no dano, ele não dá bônus do atributo força. Ele dá um dado bônus de atributo. Inclusive, Dragonbane, a gente fez live sobre, gostosinho, a gente leu e fazendo uma fichinha. Achei gostosinho, tô louco pra jogar, hein? Tem no Casa Velha também.
também. Eu fiz Aventura no Casa Velha. Vão lá assistir, hein? Porque Vamos assiste no Covil, a gente montando, eu e a Ed fazendo um marreco, porque obviamente tem que fazer um marreco. E vai no Casa Velha também. Eles criaram a melhor coisa e a perdição deles. Porque eles fizeram uma O Mago Mallard. um povo que é uma referência aos patos da Disney. E quem vai querer fazer outra coisa? Mas pior que é, né? Porque a habilidade de espécie, né, do Mallard é ele ficar puto, ele se emputecer e ganhar bônus. Pois é. Se Então, ele literalmente ficasse o com armadura, Donald, entendeu? se a defesa aumentasse, se ele não usasse calça, aí todo mundo percebia. A minha digníssima que tá ouvindo isso e percebendo que ela é um pato. Ela não usa calça? Não, porque ela fica puta e ganha bônus. Aliás, eu preciso lembrar uma coisa a todos os digníssimos aqui, os que estão ouvindo. Vocês perceberam que a gente pegou a pauta e jogou pela janela, né? Há muito tempo. A gente tá falando da OGL 3 agora, já. A gente já tá falando da OGL, né? A gente já tá falando da OGL. Falando de OGL e fomos pra... a gente foi pra OGL atual falando de Critical Role, né? Cara, eu nunca vi um podcast de RPG que ele ficasse na pauta o tempo todo. Aí, ó. Não existe. É um negócio muito complicado. Mas, inclusive... Eu nunca vi um jogo de RPG que o pessoal ficasse na pauta o tempo todo. Boa. Mas aí, graça, né? Vou começar a descrever o Covil como uma experiência em podcast que é igual jogar RPG sem ser jogando RPG. Olha aí. Improvisamos tudo, Porra, perdemos a muito bom. pauta, matamos a princesa, casamos com o dragão e perdemos o tesouro. Eu ri, os NPCs riram, a mesa riu, era um mímico, matei a mesa. Aliás, deixa eu comentar uma coisa com o Shimon. Lá vem. Você que é o Aí, grande lá mestre vem, ó. dos dragões. Você já usou mímico muitas vezes na sua mesa. Uma porrada. Eu já fiz uma casa mímico. Então, você maneiro, tocou de uma mano. coisa, é uma coisa que eu Tem vejo, um filme sobre vejo- isso, hein? que eu vejo que ninguém percebe. Mímicos falam. Mímicos falam? Mímicos Não. falam. Mímicos falam. Não, nem o da França. Mímico Não, o monstro mímico vai ver. Pelo menos eu não vi da 4ª edição, graças a Deus. Mas até a 3ª edição, você vai lá ver, o mímico sabe, ele compreende e ele fala língua comum, idioma comum. Cara, isso dá tanta coisa mais divertida numa mesa de jogo. Caraca, você conversando com um baú cheio de dente. Não, ó só que sacanagem. Ó só, assim, mestres malvados que estiverem ouvindo isso aqui, não façam isso. Imagine um mímico. Mentira, façam sim. Imagine um mímico que está mimicando uma espada, tá? Mimicando uma espada. Ele pode fazer isso. E ele fala. E ele se vende como uma espada mágica. Olha aí, Isso é legal. olha a ideia. E ele come os monstros que o cara usa a espada pra matar. Eu já vi um mímico se passar por uma bag of hold, mas... Caramba, mano. Imagina, cara, o cara colocando os itens lá dentro. Quando ele decide tirar, não tem nada. Ele come a mão dele, só de maldade. Cara, eu acho que a história mais maluca de mímico que eu ouvi foi do Ed Greenwood. Eu vejo muito o canal do Ed Greenwood. Que ele fala que ele tem uma criatura que é um mímico vampiro. Mas como que o mímico ficou vampiro? Tá? Ele era um mímico disfarçado de baú num lugar de tesouros lá. E numa determinada situação, na masmorra lá, um vampiro, que era um monstro que estava lá na masmorra, estava fugindo dos aventureiros que ele poderiam matá-lo. Aí ele, para fugir, ele se transformou em névoa e entrou no baú que ele encontrou. No que ele virou corpóreo, o mímico comeu ele. Só que por conta das energias e por ser um vampiro, o mímico foi corrompido e virou um mímico vampiro. Caraca, olha só. Agora você imagina um mímico com asinhas de... um baúzinho com asinhas de morcego voando por aí. De cabeça pra baixo, né? Claro. Ou um baú peludo correndo em 4 patas, igual um lobo. É verdade, dá pra fazer. É porque a licantropia é uma doença, né? Ele comeu o lobisomem e ficou doente também. Nossa, agora minha mente. Pessoas que estão ouvindo isso, procurem Discworld, tá? Baú. Aí vocês vão ver a ilustração. Vocês vão ver o que eu quero dizer quanto a isso.
Se você tá gostando muito do Covil e quer saber mais, você pode apoiar a gente pelo Apoia-se com o link que tá na descrição de todos os episódios. Com R$10 você se torna um apoiador e receberá links para acompanhar a gravação dos episódios. Nós também oferecemos one-shots narradas para os apoiadores e, atingindo a nossa meta para esse ano, nós sortearemos um livro físico para os apoiadores. Para saber mais detalhes, ouça o episódio 64. Covil do Dragão agradece o seu apoio. Não vou me alongar muito, não. Primeiramente, agradecer novamente a vocês por terem topado participar. Sempre bom ter vocês por aqui. Eu me divirto demais. Eu espero que o público se divirta tanto quanto eu. Difícil, que eu rio muito. Mas eu espero que eles tenham gostado também. E o espaço é de vocês, pra vocês darem uns recadinhos, falarem de projetos, presentes ou futuros. O espaço é de vocês, fiquem à vontade. Quem fala primeiro, eu falo primeiro? Vai lá, fala primeiro. Os mais velhos primeiro. Ah, então Demorou. sou eu. Fala, Chico, tô sacanagem com você. Mas eu acho que eu sou mais velho que você sim, tá? Quantos você tem? 61. É mais velho. Eu tenho Você é mais velho. Você é mais velho. Cara, eu acho que eu sou... 52. O Marcelo Teles também achava que era mais velho que eu. É que você não parece, né, cara? Realmente não parece. Não parece mesmo, não. Eu tive com ele e não parece, não, mano. Cara, eu... Acho que não só mímicos podem ser vampiros, aparentemente. Precisa ver Marcelo fazendo churrasco, meu amigo. Pô, cara, tu falou isso. Aí o cara é... Ah, Fala, galera! @Carlos Timu em todas as redes sociais vocês me encontram, né? Eu sou produtor de conteúdo de RPG, dou umas dicas tanto no Instagram como no TikTok de RPGs. Eu também tenho um canal no YouTube com outros dois malucos, né? O Casa Velha RPG, que tem aí mais de 600 jogos pra você. Com certeza alguma coisa de lá você vai gostar. Tem desde Meu Pequeno Pônei até Cult, de Dungeons & Dragons a super-herói. Então alguma coisa você vai curtir, né? Chega lá, ativa o sininho para notificações, se inscreve, né? Se inscreve também nas redes sociais do Casa Velha. E eu também sou sócio da Ginga Editora. E o RPG que eu sou coautor, o Muito Abaixo do Oceano, o PDF dele já está à venda lá no site da Ginga. Quem quiser, chega lá, precinho módico pelo Muito Abaixo do Oceano. Barato Um pra RPG caralho, tá? de steampunk embaixo d'água, né? Num século XIX que nunca existiu, né? Então, Seria o Bubble Punk? por aí, briga de submarino com um povo gigante, essas paradas assim bem bacana aí, muito inspirado nas obras de Júlio Verne, né? Então, você que gosta aí dessas paradas, só chega lá. E se não gostar, lá tem outras paradas também. Tem o Kalimba, né? O último ganhador do Goblin de Ouro aí de melhor RPG, melhor arte, né? Tem o Cangaço Trevoso, né? Também lá tem o Legado. Não. Tem o Legado. E é isso aí, galera. Chega lá na Ginga, sai da Ginga, compra seus PDFs, seus feeds, que ajuda muito a gente, tá Cupom certo? de desconto na descrição, hein? Tem cupom do Covil, hein? Só pra dizer aqui na Ginga tem cupom de desconto. Aí, ó. E por último, eu não sou o pai do Cris, né? Mas eu tenho alguns empregos, então eu também sou mestre de aluguel, né? Sou mestre comissionado, né? Quem quiser aí ter um mestre aí pro seu evento, pro seu canal, pro seu grupo de RPG, entre em contato comigo. A gente combina aí um sisteminha, um joguinho, um precinho módico bem bacana. Falou? Valeu, galera. Um abraço, fiquem com Deus, bebam água e fiquem seguros. primeiramente, é legal falar que o Tagmar continua vivo. A coisa que todo mundo me pergunta, principalmente nesses eventos, como é que é o sistema? É D20? Não, é sistema próprio. Isso é uma coisa interessante, o Tagmar não é derivado de nenhuma versão de Dungeons & Dragons, nem OGL, nem D20, nem OSR. Ele tem um sistema próprio. Hoje ele é mantido por um projeto de voluntários, ou seja, gente maluca que só tem esse projeto, que através da comunidade tem feito uma quantidade absurda de material. Ou seja, a gente conseguiu lá em 2005 lançar o Tagmar 2. Em 2018 a gente lançou o Tagmar 3. Agora, recentemente, lançamos o Tagmar 3 edição revisada. É o Tagmar 3.5? Não, edição... não é porque ele não ele é o que o nome diz mesmo, é edição revisada. Ele não tem mudança de regra, né? Tá bonito, né? Não, ele tem umas revisões de coisas, tá? Tem um pedaço lá dele de técnicas de combate que a gente refez, a gente revisou, mas são as mesmas
técnicas, só que revisadas, porque tava muito ruim. Então esse que é o bacana do projeto. O projeto é um projeto vivo. A gente tem mais de 30 livros, então quem deve ter tido esses livros lá nos anos 90, tá? Porque é muito material, tá? Então é só dar um pulinho lá no tagmar.com.br. Lá você pode fazer o download, é gratuito, não tem nem que fazer inscrição, cadastrar para baixar, é só baixar o material. O Tagmar, ele usa uma licença Creative Commons, isso que é uma coisa até que a gente não falou muito, mas que é o que vai mudar radicalmente o mercado. Inclusive a do D&D atualmente tiveram que se render, né? É a Creative Commons. É a Creative Commons, que é uma licença que traz segurança jurídica para as pessoas. É por isso que ela tem vários sabores que você quer para você usar. E o bacana é que você também pode, como é um projeto sem fins lucrativos, você também pode comprar o Tagmar a preço de custo. Lá no site você tem um link lá que você pode adquirir os livros a preço de custo. Para quem quiser conhecer, não deixem de ir agora. No feriado do Corpus Christi, teremos o Iniciativa RPG, o maior evento de RPG do Brasil. A gente vai estar lá com o nosso stand, vai ter várias mesas de Tagmar para o pessoal conhecer esse RPG que não é D&D. O pessoal do Covil vai estar lá jogando Tagmar, né, Ricardo? O quê? O pessoal do Covil vai estar lá na Iniciativa jogando Tagmar. Jogando com certeza, não me bota no eu pensei que você tava querendo me botar pra narrar. Eu falei, eu mal leio, consigo ler os livros. Jogando a gente vai ver, com certeza. Agora estamos se acostumando com os eventos, aí agora já dá pra se comprometer com umas paradinhas mais interessantes. O Ed não vai vir safado, mas eu e a Lu estamos lá, garantido. Me denunciou na cara de pau. Joguei mesmo. Você falou de mim, eu falo de tu, meu irmão. Aqui a gente... Pô, falei que tu ia jogar, a sua maior coisa boa. Você vira e você é um safado que não vai. Não, tu me pega desprevenido aqui. Eu falo, não. Que você se comprometeu. Vamos lavar roupa suja. Você se comprometeu a narrar aí... A narrar Tagmar, a narrar Star Trek, que você comprou lá no stand da New Order. Mas teve mais algum que você se comprometeu também. E vai dar chá de sumiço, tá? Não, mas por quê? Porque eu vou ter que ir no DOF sozinho. Que vocês disseram que iam comigo também. E desistiram de ir. Eita, olha longe, só, né? olha só. Olha longe. A treta. Ao vivo. A treta ao vivo. Deixa abaixo, Ed, deixa abaixo. Eu só ia falar pro pessoal me seguir. Já tem o corte, ó. Já tem o corte do podcast. Calma, gente. Eu só ia falar pro pessoal me seguir aí. Vai ter aquela thumbnail no YouTube. Você falou o quê? 3 pontinhos. Deixa o Saladino falar, rapaz. Posso falar? Vocês vão ainda revelar a podre um do outro? Não? Pode falar? Já tô calmo. Tá calmo, tá tudo bem aí? Bom, pra quem quiser, eu sou Rogério Saladino. As minhas redes sociais eu sou incrivelmente sem criatividade. Tudo é Rogério Saladino. Vocês vão me achar com mais frequência no Instagram e no Blue Sky, que são as duas que eu uso razoavelmente. E eu agora tô trabalhando na New Order. Eu faço, além de fazer alguns trabalhos de tradução de material, Pathfinder, olha que maravilha, e outras coisas, eu também tô dando uma mãozinha no game design de Lunatar, o RPG da New Order, que vai ser lançado. Então, dê uma olhada no site da New Order, dê uma fuçada lá, tem a parte blog, a gente está colocando bastante coisa. A cada 15 dias eu escrevo alguma bobagem, a gente alternadamente coloca coisas de design do Lunatar e tal. E o próprio Lunatar, que é o RPG da New Order que a gente está desenvolvendo, vai ter participação do pessoal. Daqui a pouquinho, eu não sei quando que vai sair isso aqui, daqui a pouquinho semana que vem, daqui a pouquinho já vai ter um playtest gratuito, que a gente quer que vocês joguem, e chega e fala, funciona, não funciona, isso aqui tá bom, isso aqui a gente não gostou, a gente gostou, tá? Então, prestigiem. Além de mim, tem bastante gente legal. Dêem uma olhadinha lá no site da New Order, vocês vão achar bastante coisa, além de muitos livros legais para comprar, tá? Eu falei aqui do... O cupom de desconto do Covil, hein? Tá na descrição. O Covil tem cupom de desconto. Eu falei aqui do livro do Jack Vance. É um livro muito, muito interessante, bacana de você ler. Você vai ler e você vai falar, pô, mas esses caras aqui botaram um monte de coisa de D&D. Não, isso aqui foi anterior, né? Incentivou muito da fantasia, do RPG da fantasia que botou um monte de coisa do Jack Vance, né? Então é legal, dá uma olhada lá, tem cupomzinho de desconto, além de um monte de jogo legal, vocês vão achar também
informações bacanas de lançamentos e jogos que estão para vir, e vocês têm também um espaço para opinar, para mandar mensagem, para falar, queremos, traz tal suplemento, traz tal jogo, essas coisas. A gente está sempre atento a vocês. Show de bola. Então é isso, recados dados. Muito obrigado por estarem aqui conosco e até a próxima, pessoal. Tchau. Digam tchau, pessoal. Digam tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, pessoal. galera. E o Ricardo toma banho de roupa. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.